Bom ou não? Cadê? A família tá viajando? Tá não. Ah, não? O Lourenço falou que tá. Oi, gente. Tudo bem com vocês ou não? Faça uma excepcional noite. É nóis. Vai tirar essa foto aí. Vamos tomando todos os seus lugares. Faz assim com a mão. Deixa eu ver. Faz assim, ó. Fala assim, ó. Bora explodir. Ah, então tá bom. Marçal, o que faz uma pessoa explodir rápido? Não conheço esse método. Para explodir não é rápido. Decisão toma-se rápido, explosão nunca é rápido. Eu gosto de gente falando, nossa, o Marçal explodiu do nada. Eles pararam de falar isso. Mas quando eu comecei a aparecer no radar, na maioria, todo mundo falava, cara, como que você conseguiu explodir tão rápido? Eu falo, e qual que é o tempo que você está achando que eu levei para explodir? Minimamente para explodir levou 12 anos. Só que as pessoas olham só para o rabo do foguete. Mas não viu construindo o foguete, não viu testando um monte de coisa dando errado, mas as pessoas querem falar que foi rápido. Não é que foi rápido, era você que não estava prestando atenção. O Noé, por exemplo, explodiu um dia na arca, mas levou 120 anos fazendo ela. Sabia disso? 120 anos construindo a arca. Mas no dia que choveu, foi um milagre. Apareceu do nada a arca. Ou seja, todo o princípio de prosperidade está conectado intimamente numa fase de construção. Você olha para a árvore, raiz escondida. Quem está anotando, anota assim, ó. A fase invisível é a mais difícil. Por que a fase invisível? Você fala que uma árvore explodiu depois que ela deu fruto. Mas ela precisou descer alguns metros de raiz. Abrindo nas laterais, na diagonal e para baixo. Aí depois fala, explodiu. Explodiu o quê, cara? Tá louco? Você não explodiu no dia que você deu o fruto, você explodiu no dia que a semente germinou. Aqui está o segredo e vocês vão agradecer por estar aqui na minha frente agora. Escuta, a explosão não é do fruto, a explosão é na semente. Por isso que muita gente é ingrato com o que Deus colocou aí dentro, porque acha que a explosão está no fruto. Fala comigo, a explosão não está no fruto, está na semente. Ou seja, quando a semente decide germinar, ali acontece a explosão. O problema é que é invisível a explosão. Então a verdadeira explosão é invisível. A do fruto é visível. Por isso que as pessoas só respeitam a visível. Ou seja, nós temos uma explosão na germinação. Para germinar, precisa estar na terra boa. Senão a germinação ela é jogada fora. Aí você perde a possibilidade da potência que está ali naquela semente. Então o que acontece? Se você começar a entender o que eu estou te falando aqui, você vai falar, cara, eu preciso de semente. Eu preciso de semente para fazer o quê? Eu preciso de semente porque cada semente carrega uma potência. Anota aí, potência. Se cada semente carrega uma potência, e aí, dona Márcia? Tá tudo certo? Qual que é o próximo kitesurf? No pré-A? É mesmo? Você tá braba. O que é a parada? Se você virar e falar assim, ó, eu quero explodir, eu preciso de achar um negócio que carrega potência. A potência é a semente. Tem gente que tem a potência certa, mas não tem a terra certa. Ou melhor, a terra boa. Se falar terra certa, você vai achar que só pode plantar num lugar. E não, toda terra boa pode plantar. Tem gente que tem a terra boa, mas não tem a semente boa. E aí que está o detalhe, eu preciso articular para ter isso junto. A semente e a terra. A terra é um ambiente. A semente pode ser a ideia. A semente pode ser você, inclusive. Tanto é que todos nós começamos como semente. Semente no latim é sêmen. Olha isso. Nós começamos na vida como sementes. A gente estava dentro do homem e precisava de uma mulher que é a terra. O homem semeou na sua mãe. Então, no caso é seu pai, né? Semeou numa terra. Se a terra, quando foi semeada, não tivesse fértil, a mulher engravida quando não está fértil? Olha que massa, cara. A mulher só germina a semente de um homem se ela tiver no período fértil. Então, terras tem períodos que são férteis e tem períodos que não são. Não é que a terra está amaldiçoada, a terra não está no período fértil. Não adianta, pode despejar muita sementeira ali, muitas sementes, não vai germinar. Ou seja, aquilo que você decide explodir tem que ser numa terra boa, por quê?
Porque numa terra boa vai acontecer algo poderoso. Na terra boa vai germinar, e a germinação é em potência. O que é essa potência? A potência é 10 vezes, 20 vezes, 50 vezes ou 100 vezes. 100 por 1. Matematicamente eu adoro esse número. 100 por 1 significa 10.000% de retorno. 10.000. 100 por 1 é 10.000. O que acontece? Vocês estão numa frequência que poucos seres humanos estão. Vocês estão em busca de método, referência e ferramentas. Vocês estão dispostos a deixar coisas para trás. Se eu der uma mesma atividade para 100% de vocês, para vocês chegarem no mesmo resultado, ninguém repete o resultado do outro. Se eu passar 10 tarefas idênticas para todos vocês, ninguém consegue ter o mesmo resultado. Vamos matar esse negócio aí. Por quê? Porque que eu, Pablo, passando 10 atividades que serão assim, sistemáticas. Você precisa passar por elas. Se 100% concluir as 10 tarefas, ninguém vai chegar no mesmo resultado. Alguém mata isso aí para mim. Por quê? Já que ninguém quer responder, então pergunte. Pergunte por quê? Porque cada um está fazendo uma tarefa num nível de frequência. Então vai dar resultado diferente de acordo com a sua frequência. Tem gente aqui que se eu mandar subir no palco aqui, já rampa e vai embora. Tem gente que vai subir aqui e não vai dar em nada. Tá, mas vocês fizeram a mesma tarefa, subir no palco. O problema é, tem gente que subiu com repertório, tem gente que subiu 100. Tem gente que está subindo a primeira vez, tem gente que está subindo a 1000ª vez. Aí que está a diferença. O segredo está na onda que a pessoa está. As tarefas são as mesmas, os resultados são diferentes. Significa que o resultado não é oriundo da tarefa, mas da frequência que você está. Tem gente aqui que não entendeu, eu vou repetir. O resultado não está relacionado diretamente com a tarefa, e sim com a sua frequência. 1000 pessoas, 1000 resultados diferentes. Sabendo disso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer as mesmas tarefas que o Pablo fez? Eu tenho que seguir o mesmo percurso dele? Não. Eu preciso entender o que fez ele subir a frequência. E aí eu começo a explodir e entrar numa frequência diferente. Por que isso, gente? O seguinte, se eu te der uma tarefa, ninguém vai ter o mesmo resultado. E aqui vai resolver um problema emocional da maioria de vocês. Vocês pensam que se fizer as mesmas coisas, vão dar os mesmos resultados. Não tem como. Vocês vão falar com a boca. Fala assim comigo. Resultado é resultante. Quem é a resultante? É a resultante de tudo que você já fez na vida, é a resultante da sua identidade, é a resultante do seu propósito, é a resultante do seu repertório, é a resultante das decisões que você já tomou, é a resultante das experiências, é a resultante das suas habilidades. São várias resultantes se encontrando no mesmo ponto. Quem falou que alguém aqui tem as resultantes iguais? Talvez você não esteja entendendo o que é resultante. Vou relembrar uma aula minha de helicóptero. Eu tive o prazer de aprender helicóptero com 7 professores diferentes. O que me ensinou a pilotar não falou nada demais. Só falou, vira essa coluna aí, relaxa, segura devagar aí e vai embora. Só isso que ele falou. O segundo professor falou assim, para que você está apertando com força? Pega só no movimento de pinça. Ele falou pinça. Aí eu comecei a segurar como se fosse uma pinça. O outro começou a me falar outra coisa e falou, olha, você está muito tenso. E eu estava muito mesmo. Mas teve um cara, eu vou chamar de o japonês. O japonês que é piloto da Civil de São Paulo, ele estava me dando aula. Ele falou, por que você fica tenso na hora do pouso? Eu falei, como que é possível pousar sem ficar tenso? Você está com um canhão, uma faca em cima da sua cabeça, a 929 km por hora. Se der um vento de caldo, é errado. Se um passarinho, se não sei o quê, como é que eu pouso esse trem tranquilo? Não tem como pousar esse negócio tranquilo. Ele falou, e se eu te falar que você não precisa fazer o pouso? Aí eu pilotando assim, olhando para ele, falei, não é possível. Aí ele falou, o pouso é fruto de uma resultante. Como eu sei que você é cartesiano, ele falou um negócio assim para mim. Como você é cartesiano, eu já sei que você vai aprender mais rápido. É o que você está querendo dizer com isso? Ele pega o eixo da aceleração, pega o eixo do deslocamento, aceleração e deslocamento.
O resultado desses dois, junto com o que a pá vai fazer sozinha, que é jogar o helicóptero para cima, você não faz o pouso. Você só faz esses eixos se encontrarem. Se eles encontrarem nas perfeitas condições, você vai deixar o helicóptero descer, quem pousa é o helicóptero. Eu falei, não, você não vai cozinhar meu cérebro desse jeito. Porque eu achava que eu fazia o pouso. Porque não está entendendo nada. O helicóptero, quando vai chegando ali 5 metros de altura, baixando 4, a força do ar é tão forte para baixo que cria um colchão de ar empurrando o helicóptero para cima. Então, se você só chegar com o helicóptero e soltar ele aqui, ele não desce. Ele fica meio que querendo flutuar. Por quê? Porque o próprio ar está empurrando o helicóptero. E aí eu comecei a prestar atenção e ele falou, você vem com qual velocidade? Aí eu falei, estou chegando em 20 nós, 10 nós, 5 nós. E agora? Agora você precisa soltar o helicóptero no colchão de ar. Por quê? Na hora que ele ficar no pairado, ele mesmo vai perceber que o peso não vai ser mais sustentado e ele desce devagar. Eu falei, mentira. E o cara entrou na minha cabeça me explicando o que era a resultante. A resultante é encontrar esses 3 eixos. Do espaço, da velocidade, com esse poder de empurrar o helicóptero. Cara, parece que o cara entrou no meu cérebro, desligou um monte de fio, que eu ficava tenso. Eu fiquei liberado, suave, descendo o helicóptero. O helicóptero pousa, eu falo, mentira, cara, você entrou na minha cabeça. O que é driver mental? O outro só falou para não ficar tenso, o outro falou, você vai conseguir. Cada um ensina de um jeito, mas o japonês, que é piloto da Polícia Civil, esse cara entrou no meu cérebro de um jeito que eu falei, eu amo gente que é simples, eu amo gente que tem informação, que tem dados, que tem drivers. Nunca mais eu pousei do mesmo jeito. Quem pousa é o helicóptero mesmo. Eu só preciso conduzir as 3 resultantes. Porque quando os 3 eixos se encontrando, o nome disso chama resultante. É uma consequência. E eu achava que eu tinha que controlar cada milímetro, e não precisa disso, cara. Dava dor na coluna, para quem nunca aprendeu, as primeiras aulas você vai sentir a coluna travada, porque você acha que você pilota com a coluna. E não tem nada a ver, é só aqui, ó, pedalzinho, tirando a pressão aqui. Na hora que entra do colchão, você solta a pressão, a máquina desce. O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que mesmo todo mundo sendo piloto, cada um vê o pouso de um jeito. Mas o cara mais lógico fez o meu cérebro sentir uma paz absurda. Porque eu sou lógico. Quando ele me mostrou na lógica o que era, eu desliguei até a emoção de fazer o pouso. Talvez você não saiba, mas se eu der um helicóptero na mão de cada um de vocês, a metade vai morrer. Metade. Tá aqui o helicóptero, vai lá, você já vai e morre. A outra, 25% vai fugir, não vai nem topar. Os outros vão comprar uma mentoria. Vai falar, amigo, me dá 10 horas de mentoria. Olha que interessante. Para pousar um helicóptero precisa de 10 horas. Para pilotar precisa de 1. Pilotar é o quê? Estou aqui no chão. Rapaz, é facinho tirar o helicóptero do chão. Qualquer um aqui dá conta. Nem precisa deixar de ser qualquer um. Você puxou o cíclico, vai embora, perdeu qualquer coisa. Na instrução você levanta e sai. Dá para sair. Para pousar não vai não. Para pousar precisa de treino. Precisa de achar esses eixos. Precisa de concentrar nos pedais que controla a cauda. Precisa de concentrar a potência. Aí depois de 10 horas, pousa aqui em cima do prédio. Acredite, em 10 horas qualquer ser humano dentro desse auditório pousa. Tem uma pessoa que não acreditou na hora que eu falei. Fala assim, ó, duvido. Fala. O problema é que não é mais sobre pilotagem, é sobre a forma que você se vê. Porque se eu falei que qualquer um dá conta, precisa só de boa instrução e 10 horas de treino. Quando você falou duvido, você falou do seu recurso financeiro, você falou de você falou que não se vê fazendo isso. Fala todo mundo aqui nesse auditório, o problema não é o helicóptero. O problema é como eu me vejo. Então você estava com a crença até agora que dependendo do que você faz, vai dar resultado igualzinho se outra pessoa fizer. Não dá o mesmo resultado. Se você pegar a minha história e copiar ela, você não chega onde eu estou. Não chega. Porque se você copiar a minha história, só a história até onde você sabe, você não fez a história que você não sabe. E não fazendo a história que você não sabe, não te deu a maturidade que você precisa para suportar certas coisas. Não ter tido a experiência de ter vivido na família dos meus pais e tendo visto tudo o que aconteceu nesse lugar,
não vai dar o mesmo resultado, já acabou. Não ter lido os mesmos livros e ter executado certas experiências, não vai. Não ter as mesmas habilidades, também não vai. Ou seja, não invente de copiar ninguém. Não dá para ter o mesmo resultado. Você pode fazer aquilo que você acha que sabe. Se você não fizer aquilo que eu não contei, que ninguém sabe, não tem como chegar no meu resultado. Significa que eu não preciso copiar a história de ninguém. Fala para aliviar uma válvula de pressão no seu cérebro. Fala assim, ó, eu não preciso repetir a história de ninguém. Por quê, meu Deus do céu? Porque as mesmas ações sem drivers mentais não dão o resultado. Agora, o que você precisa urgente? Tarefas pontuais para desbloquear esse emocional. Alguns de vocês me acompanhavam à distância. Nunca nos... Quer ver? Quantos aqui é a primeira vez que estão me vendo presencialmente? Sejam bem-vindos. Você acabou de me ver presencialmente e chegou numa conclusão. Não tem nada demais, sim ou não? Ou tem gente que está achando alguma coisa ainda? Não, se eu só ver o Marçal, vou ser transformado. Você viu que não vai. Agora, aqui no presencial, você pode sentir uma energia que você não sente em qualquer auditório. Aqui no presencial, você olha para mim e eu desejo de toda a minha alma que você chegue nessa conclusão. Não há nada demais no Marçal. Porque se você ficar assim, ele é muito inteligente, meu Deus, olha o que ele faz. Deixa eu te falar, seu cérebro está te ferrando. É mentira. Você sabe por quê? Vou fazer um teste aqui. Na moral, na humildade. Quantos aqui acham que eu tenho uma vida extraordinária? Levanta a mão. Beleza. Agora eu vou perguntar para mim, Marçal, você tem uma vida extraordinária? Alguém fala aí, explique-se. Eu acho que vocês têm uma vida ruim demais. Isso eu tenho certeza. A minha vida é comum e eu acho que você não aproveita do melhor dessa terra. Eu não estou sacaneando você não. Marcelo está com técnica de PNL ali, só para deixar a gente motivado. Não, eu acho que vocês são péssimos, inclusive. Porque vocês vivem abaixo da realidade. E eu não sou extraordinário, porque extraordinário... Deixa eu contar onde eu descobri isso. Eu estava em... Não era em Luzerne, era em... Eu estava dando meu único método de IP que eu fiz na Suíça. Eu sei que o cenário era os Alpes suíços atrás. Vou lembrar o nome. Lausanne. É em Lausanne, na Suíça. Bom, bem lembrado. Eu acabei de aplicar o método IP em Milão, peguei o carro a noite inteira até chegar em Lausanne. Então saí da Itália e fui fazer o método IP. Fiz primeiro em Milão, depois fui para Lausanne, na Suíça. Estou lá ministrando o método IP, vai para o intervalo. Eu vejo uma Porsche que eu nunca tinha visto no Brasil. Eu fiquei abismado. Eu vi a Porsche passando, uau, a Porsche passando. Aí eu tenho um problema com mentalização grave. Eu fechei os olhos e entrei dentro do carro do cara. E eu falei, uau, que carro extraordinário. Olhei para o cara e falei, qual a sensação de dirigir esse carro extraordinário? Isso tudo viajando em mentalização. E o carro andando. E eu parado aqui, no meio, aqui perto da faixa de pedestre. Aí eu falei, qual que é a sensação de dirigir um carro tão extraordinário? O motorista não virou para mim e falou assim, é um carro comum. Aí eu, como assim comum? Aí eu saí da mentalização e falei, se ele acha esse negócio comum, aí veio o código. Cara, foi lindo ler esse código. Extraordinário é aquilo que eu chamo quando não vivo aquilo. Extraordinário é um nível acima sempre. Por que eu chamo de extraordinário? Porque ordinário é comum. Extraordinário é fora do comum, ou seja, fora do meu comum. Posso falar uma coisa para vocês? Uma Porsche é muito comum. Mais do que o normal. Só que é porque quem está falando já conquistou. Quem não conquistou acha coisa demais. É verdade ou não? O que é o BO na sua cabeça? Sua cabeça acha que por você não ter vivido é algo estrambólico, monstruoso. Não tem nada demais, cara. É frequência equivalente. Você gera aquele tanto de energia, você pode andar naquilo. Então, não há o tal do extraordinário. Há o quê? A maioria das pessoas estão fora daquilo que Deus chamou, que é o comum da eternidade. Agora, se você se compara com gente baixa demais, você vai ser convencido que você é alguma coisa. E o fato de você achar que você é alguma coisa, vai acontecer o quê com você? Você vai travar na vida e não cresce mais. E aí que está o BO. A gente aprende a ficar feliz com nós mesmos, quando a gente anda num grupo que é um bando de gente à toa e a gente é melhor que eles. Você não pode comparar com ninguém. Fala assim comigo, ó, nunca mais me comparar com ninguém. Se qualquer pessoa nesse auditório se comparar comigo, que já fiz alguns bilhões, com 39 anos de idade, não dá um trem ruim em você?
Pô, mano, o cara fez isso com 39 anos. E o que a gente vai fazer com o povo que já nasce bilionário? Vai ficar em crise? O cara está desde a idade zero, bilionário? Não vai mudar nada. Deixa eu contar um segredo. Eu anotaria, a única comparação legítima é o que eu estou fazendo com aquilo que Deus me chamou. Essa eu faço. Felizmente, para atualizar as informações ao meu respeito, estamos muito aquém daquilo que Deus chamou. Eu estou um pouquinho longe daquilo que Deus me chamou. E eu estou dando um gás para ver se a gente sintoniza esse negócio. Porque muita ocupação, muita distração, muita preocupação, muita configuração errada na vida de uma pessoa faz ela ficar muito distante daquilo que Deus chamou. O tempo que eu perdi só correndo atrás de elogio, o tempo que eu perdi só me protegendo para não ser criticado, o tempo que eu gastei precisando da aprovação de alguém para fazer algo, os tempos que eu gastei com tanta coisa idiota, me atrasou no processo. E aí vem uma sensação, se o Marçal está atrasado, imagina eu. Essa sensação é boa. Anotem o código. Para atrasos, usar remissão de tempo. É um recurso bíblico que quando você começa a obedecer a Deus, Ele dá saltos de tempos na sua vida. Para vocês que estão atrasados como eu, nós precisamos da remissão de tempo, que é quando a gente entra no favor de Deus e Ele reconfigura a rota. E aí Ele eleva a pressão num nível diferente. Fez sentido aí ou não? Para quem não conhece a remissão de tempo, é um salto no tempo. O que é remissão de tempo? No mundo jurídico aqui do Brasil, por exemplo, na LEP, que é Lei de Execução Penal, o abençoado que está cumprindo cadeia, eu não sei se é 4 ou 3 dias, alguém desse tempo aqui, 3? Se o detento cumprir 3 dias, ele diminui 1 dia na pena, é isso? Então, a cada 3 dias de trabalho, ele reduz 1. Tem até um fato interessante, para vocês que curtem o Bolsonaro, um cara muito top. Deixa eu ver se eu falo isso. Foi notícia, né? O pessoal lá do STF, para sacanear ele, falou o seguinte: você vai ter que ler livros sobre a democracia. E é tudo livro de esquerdista. E eles falaram que para o Bolsonaro ter remissão de tempo, ele precisa ler os livros de democracia. Ele não leu nenhum até agora. Você tem noção? Reduz o tempo se o cara ler os livros e fizer os resumos. Bolsonaro está em paz e não quer redução de pena. Ele prefere não ler o livro do esquerdista do que reduzir a pena dele. Ou seja, ele não quer remissão de tempo lendo aquele tipo de livro. E aí, Marcelo, o que você acha? Eu acho que sempre é bom reduzir a pena. Eu leria nem que seja para xingar aquele bando de vagabundo que escreveu. Mas eu ia ficar dedicado, porque deve ser terrível não reduzir a pena. Você foi configurado errado e alguém criou uma pena sobre você. Então hoje você está debaixo de uma condenação. Você sabe disso ou não? O inferno te condena, o Adão te condena, o mundo espiritual te condena, seu pai e sua mãe te condena. Que se eles configuraram você diferente daquilo que Deus mandou fazer, você está condenado com a configuração errada. Por exemplo, se Deus chamou você para ser um avião e alguém desencaixou sua asa, você anda no meio dos carros, você está achando que você é um carro, você está na configuração errada. Ah, mas eu sempre achei. Não dá para ver o formato, não, falta só a asa, filho. É igualzinho carros, o avião. Se você tirar a asa, os bancos certinho, o motorista um do lado do outro, cinto de segurança. Mas não dá para ver os encaixes aí da asa, não. A coisa mais terrível que tem é avião configurado no modo carro. E só porque anda no meio dos carros acha que essa é a configuração original. E não é. Quem está configurado errado está condenado. Você tem que diminuir sua condenação o mais rápido possível. Sua alma está condenada. Se não aceitar Jesus como seu Salvador, eu não acredito nisso. Não tem problema. É a mesma coisa de ir para um país e não saber sobre a lei. Vai se fuder do mesmo jeito. Alguém falou ontem, mas eu não sabia, a gente fazendo alguma coisa. Eu falei, sério? Lá nos Estados Unidos, dirige sem carteira para você ver se você não vai para a cadeia na hora. Faltou a carteira, é algema. Aí você fala, mas no meu país não é assim, então vai dirigir sem carteira lá. Aqui é cadeia. Eu acho isso fabuloso. O fato de desconhecer uma lei não perde a força que essa lei tem sobre o seu lombo. No Brasil tem um negócio chamado LIC, que é Lei de Introdução ao Código Civil, que fala que ninguém pode se desculpar por não conhecer uma lei. A lei vale do mesmo jeito e tem o mesmo peso sobre você. Assim funciona o mundo espiritual. Se você, de todo o seu coração, não entende que você está configurado errado, você está condenado do mesmo jeito. Anota a hashtagzinha aí.
remissão de tempo para configurações erradas. Você foi configurado para ser estável e escasso. Olha que legal. Você foi configurado para ser estável e escasso. O que significa isso? Estabilidade não é natural. E escassez é a coisa mais artificial que eu já vi na vida, numa terra que é abundante. A natureza não tem isso. A natureza não tem estabilidade e também não tem escassez. Isso é invenção humana. O homem quer que o mundo seja estável. Então, se dependesse do homem escasso e estável, ele não ia deixar o planeta girar, porque custa alguma coisa. É magnético, mas custa. O homem é tão escasso que isso é uma invenção. Isso não é da natureza. Marcelo, mas a natureza é escassa. Não. A natureza, se ninguém produzir e não cultivar, por exemplo, uma fonte de água, ela seca não por escassez, mas por falta de cultivo. É diferente. Então, você põe animais para pisotear uma fonte que é pequena ainda, ela seca aquela fonte. A fonte é escassa? Não, tem que ter cuidado. Tanto é que a gente faz isso nas fazendas, onde tem uma fonte a gente cerca. Alguém aqui sabe do que eu estou falando ou não? Para quê? Para os animais não entrarem e não pisotearem a fonte, porque a fonte não é escassa. Mas se não tiver cuidado com coisas que são sensíveis, essas coisas vão deixar de produzir, tipo você. Se você não estiver na configuração certa, você está na escassez plena. Tem gente que aprendeu que ser estável vai mudar a sua vida. A estabilidade, deixa eu te falar, na natureza não existe estabilidade, não tem nada parado, não tem nada numa constante. Próton, elétron e nêutron, tudo movimentando. Os ares estão se movimentando, o planeta está movimentando, o Sol está movimentando, a galáxia está movimentando, o universo está movimentando, tudo para o grande atrator. Não conheço uma linha de comando do Criador que está parada, a não ser a imagem e semelhança dele, que está configurado no modo escasso e estável. Tudo que Deus criou se move. Não, mas a árvore não se move. Você está em qual século? No século que ninguém tirava a árvore e replantava ela se move quando ela dá fruto. Quando o fruto sai da árvore, a árvore saiu do lugar. E eu consigo atravessar o planeta com o fruto lá da Ásia, para você comer aqui. Ou se eu quiser plantar aqui, aquela árvore saiu de lá e veio para cá. Vocês concordam comigo ou não? Toda vez que você vê um coqueiro aqui nesse país, você lembra que veio lá da África. Coqueiro não é original daqui. Eles usavam de contrapeso nas caravelas para trazer para cá. E quando chegava aqui, porque eles vinham vazios, carregando esses negócios por causa das tempestades, para balancear a caravela. Chegava aqui, descarregava, enchia de pau Brasil e ouro e vazava. Todas as viagens eles trouxeram esses negócios. Originalmente lá na ponta do curral, onde desceu a primeira vez. Lá na Bahia. Depois começamos a distribuir esses coqueiros para toda a banda. Esse coqueiro veio de lá, é configuração de lá. Só que eles trouxeram para cá agora, você conhece a história. Hoje você pode pegar um coco que não é original daqui. A gente chama da Bahia, foi o primeiro lugar lá na ponta do curral onde eles desceram, a primeira vez. Ter a configuração errada é um tipo de condenação. A nossa configuração como brasileiro literalmente nos condena. Na nossa configuração original a gente é vítima de tudo. A gente é atrasado em tudo. A gente culpa todo mundo sobre tudo. Aí começa a ensinar autorresponsabilidade, a pessoa pula dessa altura. A gente começa a ensinar governo e falar que ninguém te deve nada, você já surta. Você fala para o brasileiro, perdoa a pessoa. Não, ela não merece. Ah, mas o perdão é para quem não merece. Se fosse para a pessoa que merece, ela não ia fazer essa merda contra você, pô. As configurações todas erradas. A gente aprendeu que a gente é terceiro mundo. Eu não sei te explicar minha fúria na escola. Eu ouvia pessoas falando assim, nós somos de terceiro mundo. Eu falava, isso aí é uma conversa, só pode ser dos Estados Unidos. Como que a gente pode ser terceiro mundo se a gente é rico? Eu falava isso na escola pública. Aí a próxima aula. Então, aceita que dói menos, nós viemos do macaco. Aí eu falava, macaco? Eu já conhecia a Bíblia. Macaco? Não, é prima ancestral do macaco. Tá. Você se importa da minha família vindo lá do Éden, a sua vindo do macaco? Pode ser assim? Na nossa escola hoje, a gente mostra as teorias para os nossos filhos não serem imbecilizados. Ninguém dá certeza que veio de macaco porque não tem um DNA, filho. Eu sei por que eles colocaram para a gente ser filho do macaco. Porque não tem como reclamar nada que está acontecendo para o macaco não pode te ajudar. Mas também descobri outra coisa. Tudo começou por causa de um dedo. O dedo chamado polegar opositor. Quando o polegar se opõe, ele olha e fala, é igual do ser humano. Então, a partir de agora, nós vamos acreditar nessa merda.
Quem começou com essa conversa fiada? Alguém que se revoltou contra Deus, Charles Darwin. E aí ele virou inimigo de Deus, porque ele perdeu um parente, ele era da igreja anglicana. Não tem nada pior nas mãos do diabo quanto um ex-amigo de Deus. Quando uma pessoa está magoada com Deus, ela é uma arma mortífera na mão do inferno. Por isso, eu fui discutir esses dias contra 17 ateus. Fiz uma pergunta. Alô, ateus? Me responda uma pergunta. Aí eles, o quê? Quantos de vocês eram de igreja e são batizados? Pasme. De 17 ateus na roda, 14 eram batizados na igreja. Repete assim comigo. Não há nada pior do que um filho revoltado com o seu pai. Deixa eu te falar, alguém que é revoltado com Deus é a melhor arma que o inferno pode ter nesse tempo. Pegar um inútil que não sabe de nada, ele não é um grande inimigo. Agora um cara de dentro da casa do pai, com raiva do pai, é terrível. Tipo um cara que foi um idiota e gigolô, como é que ele chama? Karl Marx. Karl Marx era contra o pai dele, ele tinha instrução judaico-cristã, dizendo ele que queria defender os trabalhadores, só que aquele gigolô nem escreveu o Manifesto Comunista, escreveu, quem escreveu foi Engels. E aquele inútil nunca foi um marido que presta, nunca foi pai que presta, nunca foi um filho que presta. Ele era um cara que usava a mulher dele, ele era um cara que era desonroso com o pai, inclusive a gente é doutrinado, é a nossa configuração por causa desse cara que não lavava nem a cara e nem a barba. E todo mundo acha o máximo. Não, se o cara fritou a batata, ele é dono da batata, então compra no Carrefour, caralho. Vai você fritar sua batata? Não, eu quero a do McDonald's. O que é o problema? Quando a gente está na configuração de comunista, a gente acha lindo. Eu vou te contar um segredo. Isso aqui não é frase de efeito, mas pode produzir um grande efeito na sua vida. A pobreza é uma invenção. Ela é uma invenção de um sistema que levanta contra o próprio Deus. Porque se Deus é abundante, transbordante, infinito em toda riqueza e glória, nós somos imagem e semelhança dele. Qual que é a lógica da pobreza existir? Qual que é? Essa é a lógica que o inferno quer para te afastar do seu Criador. Por que querem te configurar no modo estabilidade? Porque não parece com nada da natureza. Por que querem configurar você no modo escassez? Para, de novo, você não ser ousado, você não fazer o que precisa ser feito. E aí você vai se afastando de Deus. Por que falaram que o macaco é seu pai? Como é que você vai rezar para o macaco? Por que há 100 anos atrás a Terra não tinha bilhões de anos? A Terra tinha 100 mil anos. Por que há 200 a Terra tinha 50? Por que há 300 anos a Terra tinha 6 mil anos? Quanto mais inteligente o povo fica, mais longe eles colocam a datação da Terra. Alguém quer perguntar por quê ou não? Quanto mais distante, melhor. Da identidade do pessoal, do Criador, coloca o macaco. A datação está sempre errada, desde o primeiro dia. Marçal, mas você tem que convir que o fósforo 14 está de parabéns, está tudo certinho, eu entendo um pouquinho de geologia, você vai estudando as camadas da Terra, realmente parece que é demais mesmo o negócio. As placas tectônicas estão deslocando, elas deslocam 2 centímetros, 5 centímetros todo ano. É mesmo, você acha que 5 centímetros deslocando ia fazer stand de montanha desse jeito? Você tem que entender que grande parte da chamada ciência é uma grande religião. Eu não sou contra a ciência, eu uso a ciência ao meu favor. Eu amo estudo científico, eu só não sou da religião daqueles que ignoram a realidade. E aqui está um grande detalhe. Se você não reconfigurar sua mente, você não prospera nunca. Você pode ter o melhor professor do mundo. Você pode ter a chance do rei Filipe de contratar Aristóteles para o seu filho. Quem era o filho do rei Filipe? Alexandre o Grande. Você pode ter o maior mentor da história. Para mim, esse cara era impressionante. Como é que alguém poderia ter um mentor pessoal dentro de casa? Olha o nome do cara. Aristóteles, pai da matemática. Você pode ter o melhor mentor do mundo. Se você não buscar uma configuração nova, você vai ter o mesmo resultado. Datação da Terra está errado. O seu Deus é um macaco. E eu descobri, fui investigar. Falei, não é possível. Descobri que tem 3 formas de você encontrar com Deus. O macaco é um animal que é mais divertido, é uma piada o macaco. Faz graça o tempo inteiro no reino animal. Então, se a sua vida é uma piada, seu Deus é o macaco. Descobri que o koala também tem polegar opositor. E o koala é bem preguiçoso. Então, se você é um poço de procrastinação, seu Deus é o koala. Mas se você governa e nasceu para tocar o terror na terra, você é filho do Deus vivo. E as pessoas vão ter que te aceitar.
E se elas não aceitar, você não tem nada com isso. Eu sei que vocês querem super tarefas, as perguntas prontas para conseguir explodir na vida. Mas as perguntas que você precisa é as que você já tem. Olha uma pergunta boa para você que está no CLT hoje. Até que dia que eu vou aguentar isso? Você que está andando nesse carro, que vive quebrando essa mareia, que foi feito no inferno esse carro. Quando você está num carro desse, você fala, que dia que eu vou doar isso aqui? Porque em Provérbios fala que a alma generosa prosperará. Tem coisa que você tem que doar, não tem que vender. Porque se vender ainda você vai ser amaldiçoado. Tem coisa que você não tinha que ter comprado. Você que tem uma maré em qualquer lugar do mundo, doe. Não sei para quem. Mas aí está o detalhe. Se você começar de todo o seu coração a reconfigurar sua mente, você acredita que as pessoas que você mais gosta vai te encher o saco? Por que a vida é desse jeito, hein? Por que quem a gente mais ama são as pessoas que mais vão atrapalhar nosso progresso? Fique em paz, não é nosso inimigo que vai nos atrapalhar. São as pessoas que a gente confia. Só que a gente confiou demais. Porque no meio da Bíblia, no Salmo 118, versículo 8, está escrito assim, ó, maldito o homem que confia no outro. Antes de dar qualquer chave de confiança, de fidúcia para um ser humano, coloca esse poder em um ser humano. Qual ser humano? O único que não errou. Quem foi? Cristo. Se você confiar em alguém que nunca falhou, você nunca vai ser decepcionado. Se você confia em alguém que falha, você vai ser sempre decepcionado. E aí está um pequeno detalhe. As pessoas gostam de zombar na internet porque elas não estão na mesma vibe que a gente. Mas o segredo de todo o resultado é o sistema operacional que opera na sua cabeça. Chama-se, anota aí, mentalidade. O que nós temos que fazer? Nós temos que construir novas mentalidades. Mentalidade não é algo fechado. Eu tenho que ter certas mentalidades. Eu estava agora falando de uma mentalidade de rentabilização para quem é do conselheiro. Minha principal mentoria hoje. E aí eu olhei na cara de pessoas que são muito prósperas, que nunca entenderam desse negócio. Isso é muito superior à monetização. Não vou entrar nesse detalhe agora, mas é para você saber o que eu estava fazendo. E eu estava explicando exatamente o que a pessoa precisa fazer. A pessoa ficou olhando, eu vi algumas pessoas com toda a sinceridade do coração falam, cara, eu não rentabilizo quase nada. E eu fui contando tudo que a gente faz, e a gente fez uma dinâmica com todo mundo. Tem um monte de empreendedor, de médico, de não sei o quê, e todo mundo ali, não, eu tenho que rentabilizar mais o desfrute, eu tenho que rentabilizar mais a história. Aí eu fiquei olhando e falando, cara, por que esse povo não entende isso? Eu tenho 20 anos que eu faço isso. Rentabilizar é muito maior que monetizar. Nem tudo você vai monetizar, mas tudo que você for fazer, você tem que ter uma mentalidade rentabilizadora. É uma mentalidade de investir para dar retorno. E todo retorno tem que ser multiplicado. Tudo que você está envolvido tem que dar ROI. Você senta com um vizinho que só quer falar dos outros. Qual o ROI disso? Zero. ROI é retorno sobre investimento em português. A sigla em inglês, né? Traduzindo é retorno sobre investimento. Você parar e ficar desanimado o dia inteiro, qual que é o ROI disso? Você pira que eu não consigo ficar desanimado porque não dá ROI? Não, vocês não botam fé, não. A hora que eu penso assim, rapaz, eu dou vontade de dar ROI e ficar aqui, então vai se lascar, vamos embora. Quando uma pessoa faz uma cagada contra mim, ou se levanta contra mim, eu não consigo ficar com raiva, porque ficar com raiva da pessoa não dá ROI. Quem tiver no método IP aqui amanhã vai ver, vai chegar uma hora que eu vou derrubar um presídio que tem dentro da sua cabeça. Aí no presídio você vai falar, esse aqui eu quero continuar aqui, que ele fique aqui. Aí eu falo, não, mas e esse prisioneiro? Não, esse eu quero que fique também. E esse aqui? Esse é um canalha. Aí a pessoa tem lá 20, 30 prisioneiros. Aí eu faço uma pergunta no MedIP. Você está cobrando quanto de aluguel desses prisioneiros? Não, nenhum. Eles estão usando terreno meu. Quem paga a comida dos prisioneiros emocionalmente? É você também? É. Quem paga a luz do presídio? Eu que pago a energia. Quem paga os funcionários para ficar vigiando esse povo? Quem que paga o sistema de monitoramento? Quem que paga tudo isso? A pessoa, sou eu. E qual que é o ROI prender esse povo aí dentro? Não, papo, você não sabe, essa pessoa aqui tem que ficar presa para sempre. E se eu te falar que isso é uma loucura, tipo um quadro de esquizofrenia? Que você não perdoa as pessoas, criou um presídio, colocou elas lá dentro, e elas na verdade estão do lado de fora, mas você acha que elas estão lá dentro. E você está bebendo de um veneno para ver se a outra pessoa morre. É certeza que eu sei que vai morrer.
Não, eu vou acertar uma bola de fogo. Eu pego uma bola de fogo com a mão e arremesso contra a pessoa. Eu sei, na maioria dos casos, você pode acertar a pessoa. Em algumas você não vai acertar. Mas em 100% dos casos, você vai queimar sua mão, porque você é um idiota. Eu não sou um cara que faz vista grossa, mas eu não consigo ficar com raiva de ninguém, nem do Datena. Nem do Datena, irmão. Tanto é que chegou um dia lá, eu falei, pode suspender esse processo, está perdoado. Ele falou uns negócios bonitos para mim, eu falei para ele, valeu, obrigado pela cadeirada e tá, tchau. Acabou. Aí você fala, Marçal, mas como que você consegue? Eu ia ganhar o processo, ganhou uma parte do processo. Eu falei, eu não quero nada, fica com esse trem para você. Deixa eu te contar um segredo. Custa muito recurso almático e cerebral condenar pessoas no seu cérebro. Alguns de vocês não gostavam de mim. Quem tem coragem de assumir? Levanta a mão. E quem é macho? Agora baixa. Para assumir que não gosta hoje. Vai, peita aí. Deixa eu ver, um aí. Pelo menos um. Olha lá. Não gosta ainda. Seu marido que te trouxe? Foi? Olha para você ver. Ele vai salvar a sua alma, minha filha. Ela levantou. Eu não gosto. Aí ela falou, mais ou menos. Significa que, para gostar muito, você tem que concordar com tudo que eu falo. Ou seja, você não vai gostar nunca. Você ainda fez assim, é isso mesmo. Coitado desse homem na sua mão. Porque se você usar a mesma referência, o mesmo método com o seu marido, você não vai gostar dele nunca. Porque o que esse cara faz de coisa que você não gosta, então, se você usar a mesma referência, você está lascado. Você sabe o que é gostar? Gostar são pontos em comum, a multiplicação de pontos em comum. Você sabe o que eu descobri também? Que ninguém gosta de mim. E eu acho que você é a pessoa mais certa daqui. Sabe por quê? Porque no fundo não tem uma pessoa aqui que gosta de mim. Zero. As pessoas me acham úteis. Me acham útil, na verdade. Se eu zerar minha utilidade, nenhuma pessoa que suporta me ouvir mais. Seu marido também é de jeito. Você acha que gosta dele. Mas se esse homem não comparecer sexualmente mais, não produzir riqueza mais, não te der atenção, não cuidar dos meninos, não fizer nada, para que ele serve? Aí ele olhando para você, tipo assim, tem mais alguma coisa que eu faço? O que acontece? Se esse homem zerar toda a utilidade, quem que quer esse homem? Quem que quer esse aqui que está falando? Ninguém gosta de você como você imagina. As pessoas gostam da sua utilidade. Quando você sarar em relação a isso, você está com a configuração de governante. Marçal, então se ninguém gosta é uma farsa. Não, é configuração isso aí. As pessoas acham que gostam umas das outras. Na verdade, tem gente curando o emocional com a presença do outro. Seu problema é emocional, porque você se sente sozinho. Aí você quer pôr na conta do outro, porque ele chegou perto e você acha que você gosta. Não, ele é o band-aid do seu câncer. E band-aid não cura câncer. O tanto de mulher aqui que se acha feia, mas o cara que está do seu lado, ele é feio, e ele falou que você era bonita, e você falou, achei o amor da minha vida. Não, ele é o band-aid do câncer chamado autoimagem, que está destruída. Tem gente que nem olha para o lado agora. Pode olhar. Esse cara é feio, só que ele veio com belíssimas palavras, que pareciam o quê? Parecia remédio. Na verdade, 30 anos depois, você ainda continua se achando feio, porque você não tratou sua autoimagem, e você casou com essa prasta. Boa coisa você vai fazer. Se reconfigurar a mente, prosperar um pouquinho, dá para fazer harmonização facial. Nele. Seu caso, filha, é coração. Coração, quando está feio, a cara também é feia. Ah, Marcelo, mas tem gente feia. Não, tem gente fora do seu perfil, é diferente. Porque, vou te contar, tem gente para todo tipo de perfil. Se não é seu perfil, nunca mais acuse a criação de Deus falando que Ele não dá conta de fazer alguém belo. Porque cada pessoa é de uma frequência. Talvez você subiu demais e acha que todo mundo é feio, é porque você não entendeu que aquela pessoa não é seu perfil. Assim como, quando a pessoa é muito mais bonita que você sabe o jeito que você fica. Depende da referência. E aqui está o detalhe. Vocês vieram aqui hoje por um único motivo. É todo mundo mentorado aqui, sim ou não? Tem como você dar um passinho a mais para reconfigurar essa cabeça? Tem gente aqui que é movida a pilha. Tem uns que é bateria de 12 volts. Tem uns que é bateria de 48 volts. Tem uns que está ligado à energia, mas fica caindo toda hora. Tem gente aqui que já entendeu que precisa de uma bateria nuclear, precisa de energia nuclear. Para quê? Para explodir logo. Para fazer simplesmente o que precisa ser feito. Algumas coisas que podem mudar a sua mentalidade rápido. Você quer saber ou não? Coloca aí. Primeira coisa que pode fazer, ambiente.
O ambiente ele não é determinante, mas é preponderante. O que significa? Eu gosto de dar esse exemplo, porque esse exemplo sara qualquer pessoa. Se uma pessoa trabalha no presídio, ela é bandida por trabalhar no presídio? Então significa que o ambiente não é determinante, que se fosse qualquer pessoa que trabalha no presídio ia virar bandido. Se o ambiente fosse determinante, qualquer pessoa que fica na igreja ia virar querubim, sim ou não? E tem gente que é muito melhor por estar no presídio do que a gente que está dentro da igreja. Vocês pegaram aí a crítica social, né? Ou seja, tem inocente lá dentro que está lá porque aceitou tudo, entrou numa carona indevida, não fez nada, mas o cara estava fazendo e você pegou a carona. Se você tivesse aprendido a falar não, você não estava preso. Esse é o recado que eu estou mandando para pelo menos 15% dos... Gente, é assustador esse número. Tem 1 milhão de pessoas presas no Brasil, pelo menos 150 mil é inocente, 100%. Vocês sabiam disso ou não? Coitado. Porque não configurou a mente. Se soubesse falar não, esses 150 mil, a maioria, pelo menos uns 100, não estariam presos agora. Porque uma companhia falou, vamos ali fazer um negócio. O cara, que negócio? No caminho te conto. Se você soubesse fazer uma pergunta, você não ia. E mesmo sabendo do potencial da merda que você estava entrando, se você soubesse falar não, você também não ia. 2 qualidades. Terceira coisa, se você estivesse cuidando da sua vida, você não estava andando com vagabundo. Se você tivesse pequenas configurações, Marçal, mas por que você sabe disso? Porque eu já me fudi com isso. Estar com gente errada, sem poder falar um não para a pessoa, sem fazer uma pergunta, eu tomei no orifício rugoso lombar. Resumindo, não tem esse tanto de gente do mal, tem gente mal configurada, é diferente. O ser humano não é mal. Ah, Marçal, tem gente que é má. Tem não. Tem gente que era boazinha, foi trucidada emocionalmente. O que aconteceu? A configuração de vilão apareceu. Eu entendo por que os políticos são malvados. Porque a maioria entra com intenção boa. E esses caras entram com intenção boa, aí o outro grupo político fala, vamos arregaçar ele. Aí o cara que é bom fala, mas por que vocês estão fazendo isso? Aí o cara precisa se proteger. Depois de se proteger, o ataque não para. Ele fala, então eu tenho que atacar o outro. Aí um ataca o outro, vira 2 gangues. Por causa de poder. Configuração errada. Coloca alguém, põe uma coisa na sua cabeça. Se você colocar uma pessoa que é proletariado para governar, por exemplo, pensa numa fazenda que tem 10 mil funcionários. A fazenda é de canavial. O cara que corta cana lá tem 10 anos. Você acha que ele tem a capacidade agora de gestão de tocar uma fazenda com 10 mil funcionários? Acha ou não? Foi isso que fizeram com o Brasil. Pegaram um cara que é operário, que nunca fez riqueza, que nunca fez nada, colocou ele para governar um trono de 12 trilhões. O cara nunca fez 1 milhão de patrimônio, nunca. Para fazer um patrimônio teve que dar uma entrada. É real a história. Pergunta para o seu chat GPT, os parentes desse cara, se todos não tem um probleminha com o mesmo dedo. Pergunta. Essa vai ser a sensação do ano. Por que o fulano perdeu o dedo também? Por que o outro quase perdeu? O que você está caçando com esse dedo? Vai por mim, pesquisa depois, para você ficar assustado. Não foi só um na família que fez isso, não. É uma configuração em série. Esse mesmo falou um dia que a mãe dele ensinou ele a não roubar. Ele falou com a boca dele, enquanto minha mãe estiver viva, eu não roubo. A mãe dele morreu faz tempo. É real o que eu estou falando. Esse mesmo homem, um dia um cara achou 10 mil dólares no aeroporto. Quem já viu esse vídeo? O cara falou, ó, não é meu, eu quero achar o dono. Aí ele falou, qual que é o seu sonho? Aí ele falou, conhecer o homem que toca a república. Chegou na presença do homem e ele fala, mas por que você devolveu? É porque não é honesto, né, pegar coisa dos outros. Ele fala com a boca dele. Ele fala, não, o dinheiro é achado não tem dono. Naquele dia tinha que prender o homem. Era naquele dia. Ele foi dando sinais. Só que essa mentalidade é aplaudida por dezenas de milhões nesta coisa. Não nesse país, mas nessa coisa. Essa espelunca que até hoje tem sido configurada. Quando você tem esse tipo de comportamento aplaudido, você espera o que de um povo? O que você espera? Por que as pessoas, quando alguém, por exemplo, ai, você me traiu, então eu vou te matar. Você é bobo. Se a pessoa faz alguma coisa contra você, pega o cartão, corta o crédito e fala, vaza da minha presença. A pessoa fala, não, você vai morrer.
Olha que loucura. A pessoa não tem um pingo de inteligência emocional e não pensa na própria vida dela. Só para acabar com a dor emocional que ela está, ela fala, eu vou declarar uma sentença, uma pena de morte. Tem gente que fala, ai, no Brasil é bom demais, não tem pena de morte. Tem sim, 70 mil homicídios significa que tem pena de morte e quem está executando é agente privado. Pior ainda. Com qual argumento? Com qual legislação? Nenhuma, com a fonte, vozes da minha cabeça. Ah, você não vai me pagar? Não! Pena de morte. É óbvio que no Brasil tem pena de morte. Se 70 mil pessoas morrem por homicídio, significa que estão executando pena de morte. Porque ninguém faz nada. Essa mentalidade derrotada, nossa, é terrível. Nós somos o povo mais rico da terra. E eu tenho que te convencer que você é rico. Rapaz, a pobreza é uma mentira contada por esses fila da puta desses comunistas. Tem pelo menos 89 nações contando a mesma mentira. E eles ficam fazendo isso para quê? Para você nunca desconfiar quem você é. Se isso não mexer com o seu coração, vai mexer com o quê? O dia que eu descobri que dá para todo mundo ter terreno, todo mundo na terra, não precisaria ter escritura. Se pegasse todos os animais e todos os seres humanos e falar, pega só a porção seca e pode ficar à vontade, todo mundo, pode pegar aí 10 mil metros, cada um, vai. Você sabe o que ia acontecer? A gente ia usar só 6% da parte seca, não falei do planeta. Tem alguma coisa errada nessa porra ou não tem? Por que ninguém pode nada? Por que esses fila de uma puta desses MST ficam querendo invadir as coisas? Alguém sabe por quê ou não? Esses caras são massa de manobra. Eu vou provar para vocês um dia. Pegar todo mundo. Ó, hoje está aberta a inscrição. Pode meter 10 milhões de MST aqui. Ó, dá a terra para todo mundo. Só que é o seguinte, essa terra não pode ser vendida nem na sua geração, nem do seu filho, nem do seu neto. Porque ela está sendo dada pelo governo federal. Se você for visto e essa terra não estiver produzindo com você, ou com seu filho, na geração dele, ou com seu neto, a União recolhe isso. Você acha que vai ter MST querendo terra? Os caras querem tomar as terras para vender no OLX, caralho. Agora tem estados aqui nesse país que tem gente que fala, entra aqui. Um bando de vagabundo foi querer entrar numa terra minha. Lá eu tinha acabado de comprar a propriedade, tinha um monte de casa e mandaram o recado, nós vamos invadir tudo. Eu falei, vai invadir tudo? Peguei a reta escavadeira e derrubei tudo. Falei, entra lá agora, vamos ver. Aí os caras, não, mas a gente ia invadir essa terra aqui. Eu falei, entra lá agora. Se eu derrubei minha própria casa, que estava lá dentro, eu derrubei 10 imóveis. Se eu derrubei para esse bando de vagabundo não entrar, espere o capítulo 2. Entra lá dentro. Entra lá dentro, que eu quero ver vocês lá dentro da terra. Resumo, coloca na sua cabeça. Essa mentalidade de invasão, ela é contemplada. Essa mentalidade de chegar atrasado, ela é contemplada. Essa mentalidade de dar tombo nos outros, ela é contemplada nesse país. A mentalidade de necessitado, ela é contemplada. Essas mentalidades nojentas fazem a gente atacar uns aos outros. E aí, chega a turma não sei de onde, parece que eles vieram do inferno. Agora é todos que nós temos que falar. Irmão, para com esses devaneios. Você vai ouvindo calado e vai aguentando. Sim ou não? Quem fica calado está sendo reconfigurado. Quem está calado para todo tipo de coisa, quando uma pessoa fica zombando de você e você vai ficando calado, você está sendo reconfigurado. E aí o que acontece? Para mim não é o barulho dos maus, é o silêncio dos bons que prejudica toda uma nação. Se vocês se levantarem, Marçal, então o negócio é política. Nunca deixou de ser. Toda nação fraca foi tomada, porque é simples reconfigurar um povo. Acaso você não sabe, a maior parte das coisas que acontecem nesse país, que é uma merda, é gente de organização internacional patrocinando a gente. Fui estudar o dinheiro da cidade de São Paulo, 120 bilhões de orçamento na época, está quase 140 agora o próximo. 1 bilhão é para manter o povo na rua. Aí você está falando, Marçal, é para tirar da rua, não é para manter. É para dar dinheiro para a ONG que dá cachimbo para o cara ficar lá. Aí você cria uma lei e fala, só pode comer no albergue, obrigar o cara a ir para o albergue e sair da rua. Aí chega o outro lá e quer quebrar a lei para dar comida na rua. O cara come um pedaço de frango e larga a comida na rua e fica aquele tanto de esquerdista alimentando desse 1 bilhão. 1 bilhão para manter 80 mil pessoas na rua. Quando eu vi isso, eu falei, isso aqui não tem chance de dar certo.
Por que o Tietê está sujo desde 1990? Mentalidade, ninguém importa. Por que eu estou falando isso? Não quero. Eu não. Você não fica me perseguindo não, que você toda palestra você fica falando isso. Alguém me chamou, é diferente. Se falar do meu querer, na verdade, vai chegar uma hora. Só que, o que adianta ser alguma coisa se vocês não tiverem a mentalidade desse tempo? A gente não precisa de um herói. Eu estou de saco cheio de Marvel, estou de saco cheio de super-herói. Eu quero saber cadê o povo que se levanta. Eu quero saber cadê a mentalidade que não para de atualizar. Vocês lembram quando a gente estava ali do Windows 98 para o milênio e tudo era atualização? Atualize os drivers, atualize. Era uma época de grandes atualizações, tudo atualização. A mentalidade precisa ser atualizada o tempo inteiro. Toda vez, anota aí, que eu tenho um resultado novo, eu vou sofrer o quê? Uma atualização no meu software. Toda vez que eu viver uma experiência nova, eu vou ter uma atualização. Anota aí, as atualizações do sistema. Se eu te contar uma coisa, você não vai acreditar. Eu mapeei o sistema político do país e tem 600 pessoas governando o que o povo chama de sistema. 600. Divididinho. Hoje o sistema está desregulado porque o judiciário deixou de ser o judiciário. Eu não posso entrar muito no detalhe, mas está uma benção. Depois de mapear todo mundo, onde tem 600, presidente do Tribunal de Justiça de todos os estados, são todos os ministros de tribunais superiores, todos os governadores, todo o presidente da Assembleia Legislativa, você junta todo mundo, presidente da Câmara de Vereadores, são pessoas que compõem o poder, são 600. Quando você pega essas 600 pessoas, político mesmo, tem 70 mil no Brasil. Mas os 600 são os que governam as capitanias hereditárias até hoje. Eles não são o sistema. Alguém quer perguntar quem é o sistema? A mentalidade do povo é o sistema. E esses 600 caras agem o tempo inteiro para a mentalidade não mudar. Quando um levanta, pau nele. Por quê? Para ninguém normal querer seguir o caminho. Vamos lá, para recapitular. O Bolsonaro levanta, facada. Fique esperto, vocês que quiserem. Esse é o recado. Terminou. Pode tirar isso aí. Terminou. Cadeia. É doido ou não? Quem normal quer uma merda dessa? A única que merecia a cadeia era a Dilma Rousseff e ela não conseguiu. Não deixaram. Ficou inelegível 8 anos, foi impeachmentada, só precisava terminar a tríade, que era cadeia pelo que ela fez. Ela não foi. É óbvio, né? Cada um foi por algumas circunstâncias. Collor foi para cadeia, Temer foi preso, mas solto. O Bolsonaro pegou 27 anos de prisão pelo não sei o que até hoje. Eu estou querendo voltar. Eu quero voltar lá para a faculdade de Direito para entender o que aconteceu. Que a Constituição que eu estudei, o direito penal que eu estudei, nunca vi um negócio dele, mas está tudo bem. O Lula puxou cadeia, todo mundo já sabe porque que é legítimo. Todos os caras que servem para resolver um BO, esses caras não conseguem ter uma vida em paz. Quem normal quer fazer uma merda dessa? Lula, Collor, Bolsonaro, a Dilma merecia e safaram ela, o Temer pelo menos passou lá. Pois é, eu falei. O que significa isso? Olha a mentalidade. Quem aqui quer se candidatar para ir para a cadeia? Entre nós, qual que é a lógica de alguém normal falar, eu vou para quê? Está aí o detalhe, põe isso no seu coração e na sua mente. Esses 600, eles fazem de tudo para o povo não ter um despertar. Porque na última vez que a gente despertou, que foi em 2014, quem aqui foi para a rua em 2014? Levanta a mão. Vocês que não levantaram, vocês estavam onde? Carai. Saiu todo mundo para a rua. Olha, quando o povo desperta, não tem um que finge que não é com ele. O tal dos 600 poderosos só tem medo do povo na rua. Não tem medo de Twitter, não tem medo de WhatsApp, não tem medo de merda nenhuma. Mas o povo na rua é o pavor deles. Por que eu estou te contando isso? Quando algo não está do jeito que a gente quer, a gente só destranca a porta e vai para a rua. Se todo mundo fosse para a rua, acabou o BO, irmão. Só que eu descobri uma coisa na história do Brasil. O povo só sai na rua de 30 em 30 anos.
24, 2034, 2044, a gente se vê lá na rua. É loucura ou não? Nós estamos em 2026, né? Falta pouco. Falta pouco para nós se encontrar de novo. De 30 em 30 anos. A gente se encontra lá. Por quê? Porque é um povo leniente, é um povo que tem uma mentalidade de eu suporto todo tipo de coisa. E aqui está um detalhe que eu quero te mostrar. A sua mentalidade é problema seu. É só seu. Vocês querem ser muito prósperos, sim ou não? Sim. Se não lutar por isso, a prosperidade que você vai construir vai ter que ser carregada para outro lugar. Se vocês querem ser prósperos de verdade, a gente tinha que estar discutindo parar de vender por tonelada e comprar por grama. E fazer o contrário. Todos os grandes que ficaram gigantescos, eles venderam, eles compraram, anota essa expressão aí. Fala assim, ó, mentalidade de gigante. Você vai escrever o que é. Comprar na tonelada e vender na grama. O que é isso? Indústria farmacêutica, compra o princípio ativo na tonelada. Aí ele vai lá, coloca nos comprimidos e vende em grama. Ou seja, ele compra em tonelada por 10 mil o tonel. Em grama ele vende por 1 milhão. Olha que loucura. Ou seja, ele ganha 100 vezes mais em cima do princípio ativo. Como é que o Brasil faz? O Brasil é rico em commodity. A gente vende tudo em tonelada para os outros, eles vendem em placas de computador em grama para nós. Vocês entenderam ou não? Esse é o B.O. O Trump, percebendo isso, que esvaziar a classe média norte-americana, chamou a Apple e falou, vocês vão voltar a fabricar iPhone aqui nos Estados Unidos. Aí, o Tim Cook falou, o quê? Não tem como, Trump. Tem, senão nós vamos taxar vocês e vão acabar com a Apple. A Apple é a maior empresa do mundo. Pediu 10 anos para levar toda a plataforma de industrialização de volta para os Estados Unidos. 10 anos. 10. Uma década. E aí, vão levar? Vão. Só que até terminar os 10 anos, não vai fazer mais iPhone. Não vai ter mais celular. A corrida agora é de quem enfia esse aparelho na sua cabeça. E aí eles estão lá iludidos que vão levar essa plataforma de fazer celular para lá. Não vai. Por que eu quero bater nessa tecla de mentalidade? Porque você pode colocar qualquer pessoa poderosa para governar um país. Se o povo não tiver a mentalidade ou não se esforçar para ter uma mentalidade, não há mudança. É só cadeia para todo mundo. Na mentalidade onde você é esperto, você é aplaudido, na mentalidade de o cara perdeu, o cara achou o dinheiro, achado não é roubado, quem perdeu é o quê? Artigo 156 para você, coisa achada no Código Penal. Você tem 15 dias para devolver. Essa fala é de bandido. Você tem uma configuração mental desde pequeno para virar um bandido. Ninguém toca em nada dos outros, mesmo que é achado, porque é o artigo 156. Olhem para mim se eu não estou doido, se é o artigo 156. Olhem para mim. Será que fica no meio de 155, 157? Acho que é. 156. Ou se não for esse, é só digitar coisa achada. É tipificação penal. Você tem 15 dias para levar na autoridade policial. Chegando na autoridade policial, pode ser... Não é Constituição Federal, não, do Código Penal. Coloca aí, Código Penal. É 169? Crime de furto de coisa comum, né? Então coloca 169 aí. Crime de apropriação de coisa à vida por erro. Caso fortuito de força de natureza, a pena é prevista em detenção de 1 mês a 1 ano. Não existe esse negócio, você achar... Nem isso aí não. Não é 169 não. Chama coisa achada. É isso mesmo? Quem é do direito aí? Levanta a mão. Tem ninguém do direito? É 169 mesmo? Qual? Inciso 3. Olha o que é a mentalidade do povão. Achado não é roubado. Quem perdeu? Foi assim que o nosso CEO aprendeu da República. Olhou lá aquele dinheirão, não tem dono, então já que não tem dono, deixa comigo. Aí no inciso 3, 169, inciso 3. Abre aí para mim. Inciso 2. Aí vocês não conseguem achar nem com o celular na mão? Coisa alheia perdida
Quem acha a coisa alheia perdida e dela se apropria total ou parcialmente, deixando de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor, ou de entregá-la. Peraí. Dela se apropria total ou parcialmente, deixando de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor, ou de entregá-la à autoridade competente dentro do prazo de 15 dias. Ou seja, no inciso 2 do artigo 169 do nosso Código Penal, está explicando que você não tem que pegar a coisa que você achou. Ou você vai atrás do dono e você entrega para a polícia. Mas eu vou confiar na polícia, então você é criminoso. É a lei. Só que a mentalidade é o seguinte: como eu sou ignorante com a lei, vamos inventar uma fala. A fala é: achado não é roubado, quem perdeu é relaxado. Um dia meu sogro era criança, ele contou essa história, eu achei fabulosa. Ele perdeu o pai quando ele tinha 6 anos, e aí o avô foi explicar coisas para ele e juntou as crianças cedinho e falou: olha aqui, ó, o fulano acordou cedo e achou uma carteira cheia de dinheiro, e estava todo mundo admirado. E ele estava querendo dar uma lição para as crianças de que quem acorda cedo encontra oportunidades. O meu sogro, muito inteligente desde pequeno, falou: quem acordou mais cedo perdeu a carteira. Ele quase apanhou, foi um terror na vida dele. Porque a lição era: quem acordou cedo, olha como é que estava sendo ensinado. Quem acordou cedo achou uma carteira cheia de dinheiro. Aí ele pensou um pouquinho, parecendo meu filho 03, o Miguel, já falou na lata, falou: mas quem acordou mais cedo que ele perdeu a carteira. Ou seja, o rolê não é isso que você está falando. Nossa, é massa demais quando você pensa. Quando você pensa, você não instala na sua cabeça que você tem vantagem sobre os outros por acordar mais cedo. Porque o cara que perdeu acordou mais cedo que ele. Fala agora com todo o seu coração, fala assim: preciso mudar a minha mentalidade. Tá, como é que muda a mentalidade? O ambiente faz isso. Segunda coisa, gente. Está perto de gente, frequência acima. Tem 3 tipos de gente, não tem 4. Gente que está abaixo, gente que está na mesma frequência e gente que está de cima. Tá, eu estou com certas pessoas que estão na minha frequência. A pergunta é: essa pessoa quer ir para o mesmo lugar? Não. Pode ficar tranquilo que já não está na mesma frequência. Porque se você der um passo numa direção e ela não sair do lugar, a frequência já saiu. Ou seja, nós precisamos de ambientes que são preponderantes, não são determinantes, são preponderantes. Depois desse passo, nós precisamos de gente nível acima. Não queira andar perto de gente que está 30 níveis acima. Alguém pergunta por quê? Porque vai te desanimar. Porque se você começar a andar com alguém que é 30 níveis acima, essa pessoa ela vai parecer que é o Batman. E seu cérebro não vai conseguir acompanhar. Então nós não precisamos de grandes inspirações para ficar vendo toda hora. Nós precisamos de pequenas referências acima de nós. É assim que constrói a mentalidade forte. Se você, às vezes, não é um cara forte, não é trincado, não é malhado, e você fala: agora eu vou andar desse jeito, igual um bodybuilder, não dá conta. Porque seus amigos comem igual porco, igual leitão. Você não dorme direito, você não bebe água, mas você quer ficar forte igual o cara. Alguém que entende isso aqui tem como? Vai ter que mudar o ambiente, vai ter que mudar a alimentação, vai ter que mudar as companhias. Vai ter que ter vantagem em puxar ferro e ir olhando e mostrando isso para os outros. Porque se você está perto de um barrigudo, para que você vai malhar? A frequência do cara anula o que você está construindo. E o que é mentalidade? Olha que interessante. Se você hoje virar e falar assim: não, eu quero explodir, mas andar com o mesmo povo, qual que é a chance matemática? Menos 10. Se você fizer um milagre matemático, ainda vira positivo. É 0. É 0. Porque se eu quero algo que ninguém tem, como é que eu vou fazer? Eles me editando todo dia. Eu lembro quando eu era um menino de periferia, de quebrada, a gente instalou uns dos outros a falar assim: ó, duvido. Porque alguém falava duvido, estava eu lá na rodovia pegando rabeirão atrás de caminhão. Pendurado lá, 100 por hora, com a bicicleta tremendo todo dia assim. Eu falei: mas você nunca mais vai duvidar de mim. Imagina minha mãe sonhando um trem desse. Coitada da minha velha nunca imaginou que eu fiz um trem desse. Olha o que o cara usava para me acionar. Eu duvido. Você duvida? Então peraí que você vai ver. Você imagina quantas pessoas morreram fazendo a mesma coisa? Você imagina ou não? Um simples duvido. Olha como que entra na mentalidade de um fraco. Eu duvido. Aí a pessoa vai lá, pendura e não volta. Eu tive amigo que não voltou nesse duvido.
do lugar que eu vim, algumas pessoas não saíram do duvido. Elas foram e perderam as próprias vidas ali. Eu cansei de ver isso. Olha que mentalidade miserável. Perdeu, não é roubado. Achou, não é roubado. Perdeu, é relaxado. Não, eu duvido que você dá conta. O negócio vai custar a sua vida, mas mesmo assim você vai. Não dá para entender nada. Quantas pessoas foram ceifadas por causa de uma mentalidade de bosta? Eu lembro que, quando eu decidi prosperar, eu lembro que eu tinha uns tracinhos de maloqueiro por causa do lugar que eu vim. Eu usava calça número 50. Essa aqui é 42. 50 é desse tamanho. Só que eu não usava ela aqui, eu usava ela na metade da nádega. Cueca para fora, aba reta, cabelo até no ombro, 59 quilos, eu tenho 85 agora. Completamente ilógico com a realidade. Só que era um ambiente que nutria essa merda, porque todo mundo achava bonito mostrar a bunda. O tênis era Kicks, do tamanho de um sapo, daqueles grandão. Calça larga, magricelão. Chegava nos lugares, todo mundo assustava com aquilo. Aí eu lembro de andar com certas pessoas que me olhavam de cima e embaixo e falavam, mas você está caçando o quê com essas roupas? Eu falava, você não entende de estilo. Eu sou skatista. Eu lembro de ficar defendendo essa merda. Aí você fala, cara, mas foi fase. Então, glória a Deus por isso, porque tem cara com 40 anos que não sai dessa fase nunca. A mentalidade do cara é continuar igualzinho adolescente a vida inteira. E aí eu chego em algumas pessoas e falo, cara, você tem que mudar essa mentalidade sua. A pessoa fica fazendo piada. Não, o Marçal quer resolver o problema do mundo com mentalidade. Eu? Fala todo mundo assim, ó, eu sou um hardware que precisa de um bom software. Seu cérebro é o hardware, ou seja, a máquina. O que opera o cérebro? Não é aqui em cima, é aqui. Aqui tem 40 mil neurônios no coração. O coração é o sistema operacional. É o software que toca o hardware. Se você não decidir mudar esse software, o hardware, você não vai aproveitar nem 5% dele. Você vai sofrer muito com essa besteira aí. Por que não consegue fazer as coisas? Vou contar um negócio. A maioria de vocês estão configurados no modo tédio. Para não entrar no tédio, eu preciso de ficar pegando dopamina barata o tempo inteiro. Você para a sua barata toda, você dá conta de focar em nada. Fala todo mundo assim comigo, nem que seja pela fé. Fala assim, eu amo tédio. Fala com força agora, eu amo tédio. Imagina, vou chamar vocês para fazer uma prova e nós vamos correr juntos, 100 quilômetros juntos. Tem gente que já fala, não vou. Então vou baixar para 42 agora. Quem aqui topa fazer uma maratona? Levanta a mão. Olha o desespero, as mãos nem levantam, está com 500 quilos a mão. Tentou levantar, mas o cérebro chegou e falou, ó, na mentalidade você sabe que você é um bosta, você não vai dar conta. Olha aqui para mim. 6 horas, andando assim, ó. Só assim, ó, 6 horas. Você passa os 42 quilômetros em 6 horas. Só andando rápido. E aí, você acha que você não dá conta? Você ainda acha que não dá conta. Porque você nunca viu isso, você não anda com ninguém. A única ressalva que tem que ter é, se o seu coração estiver em dia, você vai. Se você tiver problema no coração, nem saia. Trate o coração primeiro. Por que eu estou te contando isso? Porque não estar num ambiente desse, não conviver com pessoas assim, vai fazer você nunca fazer aquilo que parece extraordinário. A primeira vez que eu fiz uma maratona, eu achei extraordinário. Quando eu terminei, eu falei, mas era só isso? Fui fazer a segunda, nada demais. Fiz a 10ª, nada demais. Fui fazer as coisas, falei, mas que merda é essa? Que quando eu estou de fora parece que é o fim do mundo, e quando eu estou dentro parece que não é nada. Você não sonha pra caramba ter um carro, e você compra o carro, não é merda nenhuma o negócio? É porque seu cérebro não se vê lá. E depois você está lá, eu tive que fazer algo que parece até idiota. Ou é idiota, talvez. Quando eu comprei minha primeira Ferrari, eu tinha uma oficina aqui em Alphaville, eu chamei os mecânicos e falei, vamos desmontar esse carro. Os caras, para quê, Marçal? Eu tenho que descobrir o que tem dentro. Tem alguma coisa aí dentro, é algum urânio, é adamante, eu não sei, do X-Men, tem alguma coisa dentro desse carro, porque todo mundo pira nisso. Começamos a desmontar a traseira, arrancando tudo. Os caras, Marçal, pelo amor de Deus, é uma Ferrari, não desmonta, vamos desmontar tudo. A oficina era minha, rico faz o que quiser. Aí começamos a desmontar o trem, eu fiquei fuçando no carro para saber, mano, será que é o quê? O que tem nessas peças? Não precisava ter desmontado o carro. A gente desmontou grande parte do motor assim, ó, não tirou, não abriu o bloco, né?
Quando chega dentro do carro uma plaquinha que era o terror. É a mentalidade que colocaram no negócio. Maior campeão da história da Fórmula 1. Tantos títulos de construtor, tantos títulos de piloto, tanto não sei o quê. A única que está desde 1950. A placa que estava lá é o storytelling do carro, não é as peças. Aí depois eu comprei uma Ferrari mais cara, tipo 6 vezes mais cara que essa. Aí quando chegou lá em casa, eu não precisei mais consultar nada, porque eu já entendia. Mas quando eu vi que um parafuso de carbono custava 10 mil reais, eu fiz as contas dos parafusos. Quando o jogo de roda de carbono eu vi que custava 700 mil reais, eu entendi o que eles estavam fazendo. Aí já não era mais uma plaquinha. Aí os caras estavam pondo titânio e carbono no negócio, em tudo. Aí eu falei, agora eu entendi por que vale milhões esse carro. O que é questão de mentalidade? Você pensa, um carro desse é inútil. Não é para a sua mentalidade, não existe nada inútil. Nem lixo é inútil. Inclusive, você vai anotar assim, ó, anota aí, sem saber o que é. Fala assim, ó, lixo, não existe lixo. Escreve aí. Escreve, não existe lixo. Agora olha para mim. Lixo é o nome dado por aquelas pessoas que não sabem reaproveitar aquela energia. Não existe lixo. Se uma pessoa chama qualquer coisa de lixo, é porque ela não sabe recapitalizar aquela energia. Se você chama um ser humano de lixo, é porque você não entende de ser humano. É por isso que você fala que algumas pessoas são lixo. Não existe lixo. Existe a sua inabilitação em transformar aquilo em algo. Vou pegar um caldo de cana agora. Vou pegar uma cana, vou passar num triturador. Passei uma vez. Como é que chama aquilo? Lixo? Não. Eu vou dobrar e vou passar de novo, porque ainda tem caldo. Aí depois eu dobro de novo, passo na máquina. Tem o quê? Caldo. Se eu der conta de dobrar, vai sair o quê? Caldo de novo. Chegou na dobra da dobra da dobra, já não dá para dobrar mais. Aí uma pessoa abençoada fala, vou jogar no... Não é lixo, é cesto. Não existe lixo. Porque quem entende daquilo, aquilo chama bagaço. Aquilo pode ser triturado com comida, com milho para animal. Situação 1. Situação 2. Eu posso colocar aquilo em caldeira para virar energia, para gerar mais fogo. 3. Eu posso transformar aquilo em adubo. Aonde que alguém viu lixo no bagaço da cana? Aonde? Olha o que é a mentalidade de reaproveitamento de energia. Você olha uma água suja, não presta. Os caras estão tratando a água, trata a água, você bebe a água que era esgoto. Você mesmo bebe. Aonde que tem lixo na terra? Não tem lixo. Lixo é alguém incapaz de recanalizar e transformar em energia. Ou seja, se você usar isso mentalmente, não tem nenhuma situação que é lixo na sua vida. Tudo pode ser aproveitado. Porque se você pegar o que está na sua cabeça e colocar, der tração nisso, você vai levar vantagem sempre. Por isso que a Bíblia está escrito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu. Ou seja, se tudo que fizerem contra você é para te destruir, não tem como. Porque não tem lixo. Outra coisa, vamos olhar para a química, para a física, para a lógica, para a natureza. Vamos pegar, isso que aconteceu comigo é tão negativo. Mas é só negativo separado? Alguém aqui consegue achar só o elétron sozinho, sem um próton, sem... Tem certeza? Não existe situação negativa. Existe você que não tem máquina para traduzir o que está acontecendo. Não tem a situação que é negativa. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o quê? Ou seja, de onde você tirou esse negócio que você está inventando? Você está inventando, mano. Você está inventando. Ou seja, se tudo coopera para o bem, por que você contabiliza tudo como se fosse errado? Tudo como se fosse ruim? Por que você olha para uma casca de banana e chama de lixo e não chama de adubo? Por que tudo é lixo na sua cabeça? Porque você não tem a mentalidade de reaproveitar, de recanalizar, de transformar as coisas. E aí, alguém reconhece aqui que tem que mudar um pouquinho a mentalidade, sim ou não? As pessoas falam mal de você, você fecha seu Instagram, você para de gravar. Eu fiquei implorando, falem mal de mim. Mas sabe, por que você quer que as pessoas falem? Pela mentalidade desse povo, ninguém explode se não tiver milhões de pessoas falando mal de você. Sabe o que é engraçado? Eu estou vendo lá a campanha, lá a pesquisa eleitoral do Flávio, do Lula. Aí estão disputando para ver quem é mais reprovado. Aí tem uns iludidos que acham que vai vencer a eleição, e os caras falam, eu tenho a menor rejeição de todas.
Eu estudei as últimas 20 eleições, 20, 40, 80 anos de eleição. Nunca uma pessoa com rejeição baixa demais ganha em lugar nenhum. O que significa isso? Os caras que ganham são os caras mais rejeitados. Porque o país está com a mentalidade dividido. O segredo é só ter menos que o outro um pouco. Aí eles estão discutindo quem é mais rejeitado. Os que têm rejeição baixa nem é lembrado pelas pessoas. Olha que loucura. Quando você fica com medo de ser rejeitado, os últimos presidentes do Brasil foram os mais rejeitados. O Lula não é o mais rejeitado da história? Os caras, esse ano vai ter um Hexa. Ou vai ser do PT ou vai ser da seleção. Escreve o que eu estou falando, é Hexa. Eu tinha 16 anos quando esse homem entrou. E nós estamos prestes a assistir o Hexa dos caras. Aí ela falou, vira a boca para lá. É o Hexa. Virar a boca para lá muda o quê na mentalidade e no resultado? Nada. Está vendo o que é uma parada mental? A gente aprendeu que não, bate na boca. Bater na boca. Eu não bebo água com gás não, obrigado. Bater na boca só vai aparecer um indígena falando. Virar a boca para lá só vai abençoar quem não estava ouvindo. Mas a frequência não mudou nada. É um BO que vocês não entenderam até agora. Essa mentalidade de tupinambá nossa tem que mudar. Essa mentalidade nossa de querer levar vantagem tem que mudar. Nós temos que ter mentalidade de servir, nós temos que ter mentalidade de construir, nós temos que ter mentalidade de produzir, de transbordar, de gestão. Nós temos que ter uma mentalidade de criação. Aí eu quero desafiar vocês. Por que vocês não destravam logo? Por que vocês não põem para fuder logo? Porque tem uma mentalidade de amanhã eu começo. Amanhã não existe, não tem amanhã. Ah, Marçal, aí você me desilude. Eu vou dormir hoje, quando eu acordar, eu vou acordar amanhã. Quem que conseguiu fazer isso aqui entre nós? Eu nunca fui nesse tal de amanhã. Se eu te der uma semente hoje, você plantar hoje, você vai colher agora. O problema é que tem que esperar os ciclos da terra. Amanhã não existe tecnicamente. Porque o tempo não é horizontal, ele é vertical. É frequencial. A semente volta não é pela quantidade de dias, é pela maturidade e a pressão que ela tomou. Vocês têm que aprender isso, pelo amor de Deus. A semente não fica lá, só volta daqui 20 dias. Não, é depois de tomar um ciclo de pressão. A árvore só cresce depois que ela descer. E aí, nosso tempo é medido pelo Cronos, que é o Sol. O Sol, se quiser entrar nesse detalhe agora, acho bem doido, lá no IP nós entramos. O Sol vai deixar de existir, Deus vai ser o Sol da justiça, vocês vão entender que a bateria da galáxia é o Sol. Toda a plantação é medida pelo Sol. Ponto, acabou. Nós perdemos muita gente desanimada. Para você ser qualquer pessoa ruim, você precisa treinar. Você fala, ó como é que você treina. Vamos lá, sobe aqui no palco, vamos falar. Não, eu sou ruim demais para falar. Você acabou de treinar o seu cérebro. Você acabou de treinar seu cérebro falando, não, eu sou muito ruim mesmo. Quantas vezes você falou que era ruim nesse negócio? 5.000 vezes. Você treinou 5.000 vezes para ser um fracassado na fala. Vocês entenderam ou não? Não, eu nunca fui bom com números. Tem como você parar com essa merda desse treino? Ser humilde, chegar em alguém e falar, cara, me explica qual que é o seu método de fazer conta. Como que você pensa? Você multiplica e divide primeiro? O que você faz? Se você tiver humildade, você nunca mais treina a sua vida no fracasso. Nunca mais. Mas lá vai a gente ouvir gente que tem menos resultado. Quer uma sugestão? Sim ou não? Ouvir pessoas que têm mais resultado. Segunda coisa, não só ter o resultado, a pessoa está interessada em ensinar. Se ela não tiver, esquece. Vou te explicar. Olha a diferença de você conversar com um milionário e com um bilionário. Você sabe ou não? Não, tá. Então vou te contar. Eu já fui pobre, já fui menos pobre, já fui milionário, já fui bilionário. Deixa eu contar um trem para você. Nada disso muda nada. Porque é só frequência. O que muda na sua vida sabendo quanto que eu tenho na minha conta? Você nem vai saber. Eu nunca vou te contar. Sabe por quê? Quer saber ou não? Se eu falar o tanto de dinheiro que eu tenho, um monte de gente vai pedir emprestado. É verdade. E se eu contar para os caras que é mais rico que eu, vocês vão achar que eu sou pobre. Ou seja, fica caladinho que é melhor. Conta para ninguém. Você não fala quanto você tem. Uma vez um rei de Israel fez isso, ele foi saqueado. E Israel foi
embora. Roubaram tudo. Que ele mostrou todas as riquezas do palácio. Então vai ouvindo. A questão de um milionário conversando com você. Se ficar meia hora, o milionário, depois que terminar a conversa, você fica mal. Porque o milionário ele vai falar só dele, que ele é foda, porque ele é isso, porque ele é tudo. A conversa com o bilionário, que ele já saiu dessa fase. Ele vai fazer você sair melhor depois da conversa. Que ele vai falar, cara, dá para fazer. O cara que está com 1 milhão ainda está caçando um monte de coisa, atropelar os outros. Eu já passei essa fase, eu sei o que é. Mas por que uma pessoa que atinge 1000 vezes 1 milhão, que é bilhão, quando ela atinge, que jeito que ela fica com a humanidade? Ela quer ajudar. Outros amigos que são bilionários, mano, por que você não quieta? Rapaz, não sei o que é. A vontade de doar, a vontade de ajudar, por quê? Porque você resetou o joguinho do dinheiro. O dinheiro não é mais um problema. Então você quer deixar um legado. Por que a gente não é assim antes? Por que a gente não é assim? Se eu perguntar para a maioria de vocês, se vocês tiverem o dinheiro que vocês sonham, vocês vão fazer o quê? Aí vocês vão me dar uma lista de coisas que vocês vão fazer. Aí eu pergunto, por que você já não começa fazendo agora? Ah, agora não dá não, porque o dinheiro é pouco. Você só vai ser colocado nesse lugar se você começar a fazer agora. Quem honra no pouco vai ser colocado no muito. Só que ninguém configurou a sua cabeça. Você sabe um ótimo lugar para configurar uma mente? Seria na igreja. Só que a maioria das religiões fizeram você ficar com medo do céu. A maioria das pessoas, ao invés de te mostrar o reino, mostrou foi o inferno. Tem gente que fica aqui na minha live me xingando. O Marçal só fala a parte boa da Bíblia, tem que falar a ruim. A ruim nós já começamos nela. Todo mundo que nasce por causa do Adão vai para o inferno. Essa já é a parte ruim, eu preciso ficar lembrando dela. Se Romanos fala que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, eu tenho que te contar, é a boa nova. Só que o cara fala, não, você tem que falar para a pessoa ficar com medo do inferno. Por que ficar com medo do inferno se o inferno vai ser lançado no mar de fogo, que é a ira do Deus vivo? Tem gente que fica com medo. Ah, o inferno é quente. Não, quente é a presença do Deus vivo. Na Bíblia fala que o inferno vai ser lançado no mar de fogo, que é a ira do Deus vivo. Como é que eu vou ter medo do negócio que está com a temperatura de um sorvete perto da ira do vingador? Você entende o que é mentalidade? Tem gente que escraviza o outro só falando que o inferno é a novidade. Eu vou falar uma doideira aqui, tá pronto para ouvir ou não? Se o inferno fosse o fim de uma existência, o inferno seria um ótimo lugar. Só que vocês não entendem do inferno. Porque se uma pessoa ficasse com raiva de Deus, era só falar, ai Deus, me mata lá no inferno, eu não quero saber do Senhor, você errou em me produzir. A pessoa ia para o inferno, chegava lá, apagava a existência dela. Só que vocês não manjaram o rolê. Lá é o dia de esperar, o inferno é só um hall da eternidade. Lá é o lugar que vai dar uma aquecida nos seus ovos. O ovo vai quebrar lá no mar de fogo. E nem lá você vai ser apagado, você vai ser atormentado eternamente. E aí eu tenho que ficar pagando pau para o inferno? Eu vou pagar pau para o hall de espera do hospital? O rolê não acontece lá, o rolê é quando tudo isso for lançado diante da ira do Deus vivo. E não tem ninguém que se safa, não tem ninguém que vai peitar o Criador e falando, vai, acaba comigo. Não, quando passou sua vez, vai ser atormentado por todo sempre. Não tem entendimento disso, faz você ter raiva dos outros. Quando uma pessoa está puta comigo e me xingando e tudo, eu falo, eu vou ganhar essa alma. Olha o que está escrito aqui, em inglês, até a última alma. Por que está na pulseira que está no meu braço? Simples. Porque se você está me xingando, não, eu vou pegar essa alma sua e vou levar para o reino de qualquer jeito. Às vezes a pulseira eu posso rasgar, eu quero ver essa tatuagem aqui, ó, Mateus 24,14. E este evangelho do reino será pregado em todas as nações, e então verá o fim. Eu acordo todo dia para fazer só isso aqui. Tem gente que acha que eu estou aqui, nossa, o Marçal está aqui porque ele quer vender alguma coisa. Na moral mesmo, eu não queria vender, mas você não faz nada se for de graça, caralho. Faz um evento pago, vai um monte de gente. Se eu falar amanhã, é gratuito, vem 20. É o mesmo papo. Vocês querem o que de mim? Vai, pede alguma coisa aí. Você quer essa pulseira? Vai, toma. Podia ter pedido outra coisa. Não, já acabou. Não sabe pedir? Você ia pedir o quê? Pedir o quê? O método do IP. Eu sou o método do IP. Gostaria de fazer parte. Para quem não sabe, eu sou o método do IP. Sim.
Você quer um metro de IP? Sim, mas... Você vai me levar para casa? Pode. Só para você ver que ela quer mesmo um metro de IP. Na verdade, você precisa soltar a sua mente. Sabe por quê? Quer saber uma das coisas poderosas que acontece no MedIP? É a pessoa acreditar tanto nela que ela investe nela mesma, ela senta aqui amanhã cedo e fala assim, ó, eu tô fudido, porque eu nunca fiz isso por mim mesmo. Eu pego o seu celular, lacro e falo, abre o coração que lá vem bombardeio. Você acredita que é o maior BO do mundo, uma pessoa que não paga por isso? Eu queria ajudar todo mundo, só que não faz sentido a pessoa não pagar o preço dela, estou falando sério. Se vocês quiserem, me usem, eu posso ficar aqui 10 horas nessa palestra. Se você estiver vivo, eu fico aqui até de madrugada. Alguém fica mesmo? Rapaz, se eu sentir energia vindo dessa alminha sua e eu ver que você está ajustando o que eu estou falando, eu fico aqui. Só tem um BO. Rapidinho, como não te custou nada, você fala, já chega, vou embora. Você vai desanimando, eu só devolvo o que você coloca aqui. Você sabe o que é a parada? Você precisa mais do que do MedIP. Você precisa investir em si mesmo. A maior parte das pessoas que me encontram, que vão estar aqui amanhã cedo, essas pessoas elas vão olhar e vão falar, cara, o que eu estou fazendo aqui? Mano? Aí já era, tio. Entrou aqui dentro, deixa comigo. Você vai começar a ouvir coisas que você nunca ouviu. Se eu não tocar o pau, o terror em todas as suas crenças, eu mudo meu nome. A terrível coisa que acontece com você é quando você vem com as suas crenças tentando defender elas, debaixo do sovaco. Eu sento a mão nesse sovaco, eu arranco tudo aí. Sabe por quê? Crença que não morre é crença que vai te matar. Eu sei que tem que matar ela primeiro. É muita crença errada. Muita crença errada. Crença só desperta a pessoa. A não crença adormece. Mas o que dá resultado é se jogar. Com crença ou não, vai dar resultado. Olha que louco. Você acreditou a vida inteira que estudar na escola ia te dar um futuro brilhante, sim ou não? Por que tem um monte de bilionário que não terminou a escola? Mata essa. Você sabia que a sua chance diminui se você fizer a escola e terminar a faculdade de ser bilionário? A chance diminui. Se você sair e fugir desse ambiente antes, essa hora meus filhos já estão dormindo. Se você fugir desse ambiente antes, o que vai acontecer? Você vai olhar e falar, é mais simples do que eu estou imaginando. Mas se você for formatadinho direitinho, eu vou fazer administração de empresa para administrar a minha empresa. Lá não aprende a administrar a empresa, lá aprende a ser funcionário do dono da empresa. Por que não tem uma faculdade para te ensinar a ser empreendedor? Cadê a faculdade? Não tem uma. Mas manda o povo levantar o braço lá. Suvacão cabeludo, cebola. Para não entrar aqui, para não ganhar mais um processo. Vou falar quem que é. A fêmea. Você vê os bichos, eles parecem bichos, não parece gente, aquele povo. Aí aquele povo começa a criar um mundo na lua. Você sabe o que é engraçado? Olha o que é a força de um ambiente. Você é cristão, treina seu filho bonitinho, não dá tanta atenção para ele. Ele vai para a faculdade. O pai e a mãe são duas pessoas. Ele vai para uma faculdade que tem 5.000 militantes. Ele está numa faculdade e tudo que fala de família, esses militantes é contra, porque eles não têm. Mas você, que é a criança, filho dos seus pais, que teve a instrução certinha, você fala, como é que eu vou combater esse tanto de gente com esses cabelos coloridos aqui? Como é que eu vou combater esse tanto de cebola aérea aqui, com esse tanto de sovaco, com esse tanto de mulher fedida aqui? Como é que eu vou combater isso aqui? Eu vou ficar calado. Aí o primeiro passo é, eu não falo nada para passar desapercebido, eu fico calado. Aí eu começo a olhar para o meu professor, que tem 44 anos, tem um cachorro de filho e mora com a mãe. Pensa um vagabundo desse. Usa coca e chinela da época de Jesus. Você olha para aquele cara, ele é o ídolo dos moleques. E aí você está lá dentro, você olha para o seu pai, o cara com a camisa do Che Guevara, tão incoerente, porque no regime onde o Che Guevara estava, matava homossexual, mas ele quer ser homossexual e defender um cara que é do regime que mata homossexual. Não dá para entender nada essa merda. E aí ele primeiro fica calado. Aí depois, para ele enturmar, ele tem que codificar a cabeça dele e ser idiota daquele jeito. Então lá vai ele mexer no cabelo, porque cabelo é tribo. E lá vai ele meter uma tatuagem para aparecer com os caras. Ainda não aceitando, mas eu preciso ser aceito nesse lugar. Aí ele fala, é mais fácil eu ficar contra os meus pais do que contra 5.000 militantes. O que acontece? Eles fazem a escolha da vida deles. Eles começam a parecer com javali, com leitão. Começa a parecer uma plantação de cebola. Começa a pintar o cabelo de peruca e fazer loucura. E começa a falar Todes.
e começa a criar 32 ideologias de gênero, e começa a ficar louco. E o pai e a mãe, mas não foi isso que a gente ensinou? Calado. Essa criança está cumprindo o mandamento reverso, né? Está desonrando o pai e mãe, vai ter vida curta e vai ser pobre a vida inteira. Porque o primeiro mandamento com promessa é honrar seu pai e sua mãe, e o quê? Para ter duas coisas, prosperidade e longevidade. E aí o primeiro código familiar é quebrado, porque é mais fácil eu peitar minha mãe e meu pai do que peitar 5.000 retardados numa faculdade de humanos. É assim que está fabricando um bando de retardado nesse país. Olha o tanto que é fácil a mentalidade. A mentalidade é alterada dependendo do ambiente, dependendo de quem é mais forte. Você tem um bando de idiota fumando maconha, você fala, não, maconha eu não gosto. Aí eu sento e vou falar com o professor, e o professor defende a maconha. Aí você olha para o professor, olha para o aluno, aí você pensa no seu pai. Eu não quero ser igual ao meu pai, eu não quero ser igual à minha mãe. Aqueles assembleanos, eu não quero ser igual a eles. E aí você fica num conflito de identidade. Você não fez seu método de IP em algum lugar na vida. O método de IP não é o meu. O método IP é ativar a sua identidade, o seu propósito. Depois que você ativa, você vai para o método IP que acontece amanhã. O IP que acontece amanhã é intimidade plena. Aí você vai para outro patamar, outra divisão de gente. Outra divisão de mentalidade. O que acontece? Eu não consigo combater isso, eu olho e falo, eu vou ferrar meu velho e minha velha mesmo e que se foda. E aí, para você ser aceito no lugar por um bando de retardados, você vai lá e desonra o único povo que você não podia desonrar. Não é isso que está acontecendo hoje? Sim. Ensina o seu filho o caminho que ele deve andar e já treine ele contra pessoas otárias. Vocês não têm noção. Até hoje, meus filhos nunca beberam refrigerante. Quando eles passam perto do caminhão de coca, todo mundo faz assim, ó. Ah! Aí eu vou relembrando. Miguel, para que serve coca? Para limpar para-choque de Fusca ferrujado. E você, para que serve? Aí eu pergunto, e o Papai Noel? Garoto propaganda de uma empresa que só vende açúcar líquida. Então tá bom, tá todo mundo checado, pronto. Vou treinar até o último dia. Alguém te treinou desse jeito? Então você vai ter que se treinar. Porque se ninguém te treinou, alguém quer te treinar. Fala comigo assim, ó, não existe ideologia neutra. Nunca vi um filme neutro. Todo filme está configurando a mente das pessoas. Todos. Todo filme eu paro, faço uma pesquisa. Quem é o investidor do filme? Qual que é a doutrina que está por trás desse filme? Eu vou caçando os caras. Quando eu vejo lá que esses caras saem da escolinha do Saul Alinsky, que é a mesma escola de Barack Obama, quando eu vejo, eu falo, pode desligar essa televisão agora. Por quê? Porque não faz sentido ser doutrinado. Quantos de vocês desejaram ser vegetariano assistindo uma merda de um documentário no Netflix? Assistiu, né, filha? Na hora que estava acabando, a minha mulher falou assim, nós vamos virar vegetariano. Eu falei, nós? Espera aí só um pouquinho, deixa eu ver quem investiu. Leonardo DiCaprio. Eu já estive na casa do Leonardo DiCaprio lá em Nice, lá na França. Eu olhei, Leonardo DiCaprio, deixa eu ver quem foi que apoiou esse filme. Quando eu vi, vá caçar o que fazer, não vou virar vegetariano nunca. E eu não sou contra você ser vegetariano, porque não tem picanha para todo mundo. Se você não quer comer, é uma dádiva, vai sobrar mais 1,4 kg. Pronto, não coma. Eu não estou nem aí se você quer comer ou não. Deixa eu te falar uma coisa. Cuidado com o que você assiste, porque vai formar uma mentalidade. Se você treina com gente que reclama, você vai ser um reclamão. Se você treina com gente que é murmuradora, você vai ser murmurador. Você não entendeu até agora que a sua mentalidade foi moldada pelas pessoas que tinham autoridade sobre você no começo da sua vida e pelas pessoas que você anda hoje. Eu não sei se vocês estão de saco cheio, mas a vontade que eu tenho é pegar os 6 individualmente, dar um chacoalho no 6 e jogar os 6 lá no teto. E falar, voa! Aí você vai falar, mas eu ainda não sei voar. Falta efeito Bernoulli, aerodinâmica e propulsão. Cadê os motores? Cadê as turbinas? Cadê a pista? Cadê a pressão atmosférica na asa? Se tacar para cima, tem que voar. Um dado interessante é que a cada 7 pássaros em 10 morrem antes de dar um voo top. Sabia disso? Até na natureza o BO é gigantesco. Ou morre por serem atacados, ou morre porque a mãe morre, aí depois não chega comida lá. Morre porque caiu de cima da árvore. Morre no seu primeiro voo. É assustador. A natureza, por conta do pecado, também passa muito BO. Engraçado é que eles não têm mentalidade, eles têm instinto. Você tem instinto e mentalidade e ainda dá errado suas coisas. Não é possível. Não é possível. Sabe o que eu acho mais interessante? É que ninguém deu aula para o peixe, para ele sair do mar, o salmão, e subir até o oásis, no rio doce, de água doce.
mas ele foi pelo instinto. Toda a natureza age por instinto. Você, que é a única parte da natureza que tem um cognitivo, que tem uma mentalidade, não entende o que Deus te chamou. Eu acho isso um absurdo. Vocês querem o quê mesmo? Sabedoria. Em Provérbios 4:7 está escrito: vende o que possuis para comprar sabedoria e entendimento. Engraçado é que às vezes você acha que você tem muita coisa. Eu também até acho que eu tenho alguma coisa. Mas se lá está falando, vende o que tu tens para comprar entendimento, eu descobri que era isso no meio do caminho, isso me salvou. Não significa vender e dar o dinheiro para alguém, significa tirar todo tipo de coisa de dentro do seu coração e deixar ele só para o Senhor. Se tiver desse jeito, ele desce com a sabedoria que vem do alto. Porque é fácil pegar esse versículo e mandar você vender tudo e dar para alguém, né? Isso não vai te dar sabedoria. Tirar todo tipo de coisa daqui de dentro e deixar o canal aberto. Se deixar aberto, ele fala tudo no seu coração. Tudo. Tira todo tipo de raiva, rancor, ódio e amargura. Pessoas tolas nunca perdoam. Pessoas inteligentes demoram a perdoar. Pessoas sábias nunca se ofendem. Eu anotarei esse códigozinho aí. Um tolo nunca perdoa. Ele passa a vida com problema nos nervos. Mas ele retorce, mas não perdoa. Porque o tolo, ele quer de alguma forma receber o que tomaram dele. O inteligente, ele demora um pouquinho para perdoar. Se a pessoa dá uma melhoradinha, ela estuda o caso. Então vou te perdoar porque você deu sinal de melhora. Tem nada a ver uma situação com a outra. Agora o sábio nunca se ofende. Porque ao invés de olhar para a ofensa, ele olha para o que a pessoa está passando e fala assim: eu entendo o que você está passando, eu já fui otário assim. Está tudo bem. Na moral, vocês vieram fazer o quê aqui? Pegar o quê? Pegar as chaves do reino. Uma chave do reino assustadora é o perdão. Fala no microfone. Alguns de vocês vieram aqui para ver o Pablo. Já viram que não vai mudar nada. Outros vieram aqui para ouvir uma boa palavra. Não vai mudar nada. Alguns vieram aqui falando: é o dia do basta, meu amigo. Eu vim aqui porque eu não aguento mais. Eu quero criar uma linha divisória e daqui para frente eu não dou ré. Daqui para frente eu vou saltar para frente. Eu não sei o que você quer. Mas o que você quer, você tem que construir a mentalidade para isso e suportar emocionalmente esse negócio. Não adianta você pedir algo que você não suporta. Se não suporta, não vai dar resultado. Então, o que eu sugiro para todos vocês? Acho que a primeira coisa é pegar, criar uma marca no caminho da sua história e falar: daqui para trás eu não volto. Algumas coisas, anota aí, um negócio que você tem que fazer urgente: lista de renúncias. Mais do que saber o que eu fiz para chegar onde eu estou, você precisa saber as renúncias que eu fiz. Por exemplo, eu queria ser presidente lá no Grupo Oi Brasil Telecom. Só que o dia que o meu coração, alguém falou comigo: sai daí, foi uma das piores decisões que eu tomei na minha vida até aquele dia. Mas eu mal sabia o que tinha guardado para mim no meio do percurso. E aí o que eu tive que fazer? Abrir mão daquilo que eu já tinha decidido ser. Eu queria ser presidente daquela companhia. Podia custar 30 anos, era a minha cabeça naquela época. Eu entrei lá com 18, e aí eu fiquei quase 8 anos pensando: eu vou ser presidente, eu vou ser. E a galera falava: do jeito que você está aí, nem você vai chegar. Engraçado, eu saí com 7 anos e meio, um dia eu contrato um CEO para a minha empresa. Ele era da onde? Da Brasil Telecom. Quando eu trouxe ele, ele tinha 17 anos de companhia e não tinha chegado nem perto do cargo, e o cara era equivalente a mim, mesma pressão. E eu contratei ele para ser CEO. Quando eu olhei, falei: quantos anos você ficou? Ele: 17. Eu: caramba, mano. Como que pode? Você ficou 17. Ele entrou um pouquinho antes. Você ficou 17 anos e ainda ficou longe daquilo que a gente queria? Muito longe. Aquilo ali foi virando um terror, não dá para chegar naquele lugar. Eu falei: caramba, mano. Aí depois fui aprender que cargo de CEO você não vem de baixo, é político. Você tem que estar em outras esferas, não crescendo. CEO não é formado de baixo na categoria. CEO vem de fora. Se eu tivesse perto de alguém que me contasse isso, eu não ficava nem um ano lá. Eu achava que a gente ia ascendendo até chegar lá em cima do cargo. E nunca aconteceu isso na empresa. Ninguém vem de baixo. O cara sai, vai para outra companhia, ganha experiência, depois ele volta por cima, nunca por baixo. Aí eu fiquei abismado de ver que o que eu queria na vida não dava para chegar. Tinha que sair para depois voltar. Olha que louco. Só que aí está o detalhe: na minha mente só pensava naquilo.
Só que eu comecei a fazer certas coisas que começaram a moldar a minha mentalidade. Aí, cabum. Eu passei pelo menos na vida de umas 200 pessoas que essas pessoas foram mentores minhas. Esses 200 moldaram meu jeito de pensar. Hoje, com refinamento, você anotou aí, ó, lista de renúncia. Anota aí o que é uma lista de renúncia. Primeira coisa, para todo mundo aqui prosperar rapidinho, vocês querem ir devagar ou rápido? Então, rápido, coloca aí, trocar o WhatsApp. Vai mais rápido. Quem aqui importa, se você fizer uma postagem, gravar um vídeo, alguém vai assistir lá, vai te incomodar? Levanta a mão. Ó, de duas, você vai escrever uma das duas. Ou você vai bloquear todo mundo que você se importa, ou você vai cancelar essa conta e fazer uma nova. Ah, eu tenho 5.000 seguidores. Tanto faz, pode seguir o conselho que funciona. Porque o fato de você ter alguma coisa e não produzir nada é igual a zero. Então é melhor você começar de novo. Minha sugestão é, bloqueie quem vai encher o saco. Sua avó, por exemplo, vai encher o saco. Bloqueia ela, coitada. Quer saber? É tanto ataque da rede social que ela nem vai perceber. E você vai ver o que é relevante na vida dela. Mas quando a gente erra, todo mundo vê. Lembra disso? 1000 qualidades na balança equivale a um erro. Sabe disso ou não? 1000 qualidades têm o peso de um erro. Se ficar acertando todo dia, ninguém importa. Um erro precisa de 1000 qualidades para consertar. Ou seja, estão só caçando um erro. Ninguém quer fazer nada mais com você. Ou seja, bloqueia quem te incomoda. Numa lista de renúncia. Vou falar o que eu fiz comigo mesmo. A primeira vez que eu fiz algo, eu chamei de pior ano da minha vida, sozinho. Eu peguei em 2008 e falei para mim mesmo, eu não vou em nenhuma festa, eu não vou na casa de ninguém, eu não quero saber de nada, eu só vou estudar. Quando eu decidi fazer isso, aconteceu um negócio na minha vida assustador. Um ano depois, eu estava casando novinho, com 21 anos, eu estava virando o executivo mais novo de um grupo de 200.000 funcionários, eu estava prosperando de um jeito absurdo, já fazendo negócios fora da companhia, eu estava na Brasil Telecom ainda, e eu comecei a fazer coisas que não tinha cabimento em um ano. Por quê? Aqui está o segredo. Quem some um ano reconfigurando a mente, dá um salto na hora que todo mundo percebe de uma década. Então, em 2009, eu já estava em 2018, que eu saltei de 2008 para 2018, em resultado. E eu lembro da cara do povo em um ano. Eu estava só regulando o sensor mental, só o jeito de pensar, jeito de agir, aprendendo sobre nobreza, que eu era um cara contra isso. Eu repudiava gente rica, eu achava nojento. Só que em um ano eu fui estudando, nossa, eu fiquei com raiva quando eu descobri que eu tenho que abençoar o rico. A primeira vez que eu ouvi isso, eu queria xingar e quebrar tudo. Eu tenho que abençoar o pobre, mas o cérebro que não abençoa o rico não aceita ser configurado no modo de riqueza. Vocês têm que saber disso. O pobre você ajuda, o outro você abençoa, porque senão você não abre o seu canal para isso. Você sabe o que aconteceu? Depois eu resolvi fazer isso com outras pessoas. Vou fazer o pior ano agora com outras pessoas. Quando eu fui fazer a segunda vez do pior ano, foi inacreditável. Eu dei mais um salto de 10 anos. E aí eu que já tinha dado um salto, eu já estava 2 décadas na minha frente, minha própria idade. Eu acabei falando, esse trem é viciante, vou fazer a terceira vez. Fiz a terceira vez desse negócio, fiz a quarta vez desse negócio, fiz a quinta vez desse negócio, fiz a sexta vez desse negócio, fiz a 7ª vez desse negócio. Pasme, de 2008 até o ano passado, eu fiz 7 vezes esse negócio. Para quem não entendeu, até agora dá 70 anos de resultado. Se eu pegar uma caneta e te mostrar, ou pegar meu relatório de patrimônio, de tudo, você vai ver. Salto de 900 anos de resultado. 900. Não dá para triturar isso numa vida. Como isso é possível? Eu determinei no meu coração. Eu quero a sabedoria. Quanto que custa a sabedoria? Tem que tirar tudo daqui de dentro. Eu quero ser alguém que aguenta qualquer tipo de confronto. Vocês viram na eleição, né? Pode juntar 30 jornalistas do planeta, que não vai mudar nada. Já fiquei hospedado na casa do Trump. Já tive reunião com o homem mais rico do mundo. Não é o Elon Musk, é o príncipe da Arábia Saudita. O Elon ainda tem 1 trilhão. Essa família tem 7 trilhões de dólares. Meu ânimo, meu bigode não treme. Eu olho para qualquer ser humano do mesmo jeito. Porque eu decidi configurar minha mente num modo que não é da terra, é de cima.
do reino dos céus. Quando eu configurei minha cabeça, eu não emociono com famoso, eu não estou nem para ninguém. Ah, mas é claro, porque você é famoso, mas foi antes de ficar famoso que eu configurei esse negócio. Porque eu ficava apavorado, meu cardio acelerava, eu tremia perto de gente famosa, eu nem aguento lembrar de uma cena dessa. Mas só por que você acha que a gente é de jeito? Porque a gente foi configurado no modo idolatrar. E quem idolatra os outros treme na presença de alguém que tem mais audiência que você. Essa pessoa não tem nada mais que você. Faz um teste. Pega mentalmente seu crânio, o crânio da pessoa, vai ali na esquina e bate na quina do meio-fio com força. Os dois vai rachar e vai morrer. Resumindo, você está tremendo por um crânio que vai rachar igual o seu. Você está falando sério, que a pessoa ter mais atenção dos outros vai fazer você tremer. Eu lembro de levar alguns sócios comigo na casa do Trump, aí toda vez que chegava perto do Trump, aquela tremedeira no povo. Eu falei, vocês estão tremendo de quê, cara? Cara, ele é o Donald Trump, ele é o homem mais poderoso do mundo. Na verdade, a palavra diz que em Provérbios, quem governa a si mesmo é mais poderoso que aquele que vence uma nação em guerra. O cara que ganha a guerra sozinho contra uma nação, chama cidade, né? É porque era nação, né? Todo lugar fechado, que hoje é conhecido como cidade, era uma nação no passado. A nação, que é um povo que se defende, se você ganhar uma guerra sozinho, no livro de Provérbios está escrito, que quem governa a si mesmo é mais poderoso que quem? Que quem vence uma guerra, toma uma nação inteira na guerra. Significa que você pode ser poderoso para fazer qualquer coisa. Se você não conseguir governar a si mesmo, você não é nada. Tem que ter uma mentalidade, anota o nome dela, autogoverno. Quando você tem essa mentalidade, não tem como alguém te encher o saco. Ninguém fica falando. Por exemplo, tem pessoas que eu falo, por que você não faz logo? Ah, porque alguém tem que falar na minha vida. Eu falo, você mesmo não pode falar? Tem gente aqui que tem, a maioria, tem necessidade de aprovação. Se enquanto alguém não aprovar, você não faz. Você é doido, Deus já te aprovou antes da fundação do mundo, você está ficando maluco? De onde você tirou isso? Eu sei de onde você tirou isso. Isso é uma epidemia mental. Todo mundo está configurado desse modo. Vocês vivem caçando elogio, porque desde a escola, o que as pessoas fazem? Aqui, ó, parabéns, você é bonzinho. Você é do mal, então eu vou escrever um recado aqui. Desde pequeno. E você é movido por elogio e para na crítica. Quer um bom conselho ou não? Renuncie. Todo elogio que alguém pode fazer para você, renuncie também. Todas as críticas, vale a mesma coisa. Renuncie. Eu não me importo com o que ninguém aqui acha ao meu respeito. Ah, Marçal, a gente gosta de você. Essa é a parte melhor para falar. Não estou nem aí para o que você acha. Se eu depender do que você acha sobre mim, eu vou dormir hoje. Tem gente aqui que superestima. Tem gente aqui que subestima. Deixa eu falar, enquadra logo a sua realidade naquilo que Deus enxerga ao seu respeito. Eu não estou nem aí, estou falando sério. Não fica chateado. Ou melhor, fique, porque pode te curar isso. Se você está me aplaudindo ou está me vaiando, para mim tanto faz. Não muda nada. Por que não muda? Porque eu não fui chamado para ser orientado por você. Você não está falando sobre mim, você está falando da sua perspectiva sobre mim. É o jeito que você me enxerga, não é a realidade. Então, quando eu vejo uma pessoa me atacando, a única coisa que eu leio é, eu estou precisando de ajuda e não sou humilde para reconhecer, por isso eu vou te atacar. Sabe por quê? Se 100 pessoas elogiam sua postagem, você não responde ninguém. Mas se um fila da mãe te xinga, o que você faz? Você perde o dia. Por que a gente é configurado desse modo? Quem tem medo de confronto, quem tem medo de gente, faz o quê? Se esconde. Configuração de derrotado. O que nós temos que fazer? Nós temos que aumentar a nossa mentalidade de tal forma da gente não importar nem com o elogio, nem com a crítica. Se você der conta de fazer isso, bingo. Se você der conta de todo o seu coração fazer isso, você não importa. Fala com a boca, com força. Fala assim, ó. Nada mais importa para quem reina. Deixa eu te falar. Se você treinar, você reina. E se tiver a mentalidade de reinante, você não importa o que os outros estão falando mais. Rapaz, se você estivesse no meu couro, sem um preparo emocional que eu tenho, você não ia suportar isso aqui não. Não tem como. O que faz uma pessoa desistir é a mentalidade de desistente. O que faz uma pessoa ser fracassada é a mentalidade disso. Tá, mas o que é o fracasso? Para mim, o fracasso é desistir. Desistiu, você tem um fracasso. Pode imprimir para na parede. Não desistiu, não tem como falar que é fracasso. É mudança de rota. Ah, mas deu errado, perdi o dinheiro. Perdeu não, você aprendeu, você está investindo. Pode ir.
Se desistir, acabou o jogo. Não desistiu, você está mudando de rota. Fala assim, ó, só desiste quem não sabe que tem outras saídas. E tem outra coisa, se não tem saída é só construir. Ah, eu estou num lugar aqui, não tem porta, quebra a parede. Ah, eu não tenho nada para quebrar a parede. É mesmo? Água mole em pedra dura. Quanto bate até que fura. Não é isso? Está escrito? Na sua cabeça? Não está configurado? Se a água que é mole bate em rocha, que é pedra dura, bate tanto até que fura, significa que seu corpo tem 70% de água, seu cérebro tem 90% de água. Se a sua parte mais fraca for insistente, batendo na rocha fura, imagina a parte mais forte sua. Pegou o código não, né? Vamos embora, já deu já, né? Não, fala pelo menos um pulso quando o seu cérebro ligar. Presta atenção, vou repetir que estava dormindo, né, filho? Vou repetir. Se a água bate devagar, com paciência, na rocha, até furar a rocha, a água é maleável, anafórmica. Essa água, em repetições, batendo numa rocha muito dura, tanto bate que até fura. O que significa isso? 70% do seu corpo é água, 90% do seu cérebro é água. A parte mais frágil do seu corpo é água. Se a parte mais frágil do corpo fura uma rocha sendo insistente, imagina as partes mais fortes, que são metafísicas. Imagina um ossinho, calejadinho, se não vira um facão, não vira uma foice. Você imagina uma pegada almática, onde você tem um campo metafísico monstruoso para desejar e concretizar tudo o que você quer, metafisicamente falando, no seu campo morfogenético. A água sem pressão é suave. A água pingando insistentemente fura rocha. Água em alta pressão corta mármore. Pegaram não? A água continua sendo água. Se ela for fofinha, ela só adapta. Se ela tiver uma distânciazinha para fazer, se ela não parar, ela vai furar a rocha. Agora, se essa água for colocada numa máquina e aumentar a pressão dela, o que acontece? Corta seu dedo. Corta um bloco inteiro de mármore. A água continua sendo água, o problema dela é a pressão que ela está. Vocês pegaram, que vocês não são tão ruins assim? Depende da pressão que você coloca. Qual que é o BO? Cadê a mentalidade para pôr pressão? Cadê? Cadê a mentalidade de pressão de vamos para cima? Eu quero saber a lista de renúncia. Se você me mostrar a sua lista de renúncia, eu falo até onde você vai. Não erra de jeito nenhum. Se você estiver disposto. Vocês querem ver um negócio assustador para ser discípulo de Jesus ou não? Abre Marcos 10, 29 aí que vocês vão ver que é assombroso. Jesus, ele não fica fazendo proselitismo. Ele fala, quer ser meu discípulo? Quer. Então negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Aí vai lá em Marcos 10, 29, ele solta no peito dos caras assim, ó. Realmente você quer andar comigo? Ó, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do evangelho. Próximo. Que não receba 100 vezes tanto já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, e com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. O que está falando aqui? Mas quer andar comigo no rolê? Quero. Abre mão de tudo para ver se tem alguma coisa prendida aí no seu coração. Tem que dar tudo. A parte boa, não tem que dar em altar de ninguém, não tem que dar para ninguém. Só tem que sair de dentro do seu coração. Pelo amor de Deus, aprenda essa chave. Tirou tudo daqui de dentro. Você olha para Jesus e ele fala, brabo, hein? Quanto foi que você tirou daí de dentro? Aí você fala 1000. Aí ele fala, então toma 100 mil. Aí você pega 100 mil de retorno. Só que é nessa vida, não é depois. Só que ele manda o plus, acompanhado de perseguição. Para quê? Para você crescer mais rápido. Anota o código da perseguição. Perseguição é para crescer mais rápido. Quem não é perseguido é inútil nesse tempo. Marçal, não fala isso. Eu não gosto de confusão. É inútil, irmão. Se ninguém está contra você, se o diabo não estiver contra você, é porque você joga no time dele, irmão. Não tem lógica do diabo não ver você. Não tem como. Se você é dessa turma aqui, você vai ver o inferno.